os Estados Unidos tem mais evangélico do que católico. Tem, né? embora o catolicismo tenha crescido muito nos últimos anos. Pois né? é. Inclusive nos Estados Unidos, no Canadá. Evangélico, na minha opinião, Guarda a sua opinião, bora começar. Vai mais meia hora. Não, esse aqui dá um podcast inteiro. Discutir religião, política. Tudo. Tudo. Mas isso é tudo relacionado, né? Claro, lógico que é. Não tem jeito, não. Hoje você vai conversar. Meu amigo, o mundo tá aí. Né? Com todos os seus milhões de pepinos, entendeu? Posso ir, cara? Vamos. Não se esqueça que o seu futuro é as Forças Armadas. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Só para lembrar, Jurubebas é o melhor quando o nosso entrevistado despeja aqui todo o seu conteúdo. E é o pior quando eu falo, beleza? Porque eu sou senso comum, principalmente em relação ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar de uma fragilidade humana que é a doença, né? As enfermidades e tal. E tem uma especificamente que tem dificultado a vida de milhões de pessoas pelo mundo todo. A ciência tem feito o que pode, né? E até o que não pode para poder tentar minimizar isso. Mas toda vez que você fecha uma porta, ela abre outra. E aí a gente vai convivendo com tudo isso. Quem é do ramo, quem está na ciência sabe de todas as dificuldades de enfrentar o câncer, né? Quem está na ciência está cansado de saber disso. Na medicina, por exemplo, não é diferente. Agora você imagina um sujeito que vai para a universidade, né, faz lá seus 6 anos, faz residência, faz especialização, tal, não sei o quê, pererei, parará, forma, faz especialização, se transforma num oncologista, que é o cara que cuida disso, né? E depois vai enfrentar um negócio que grande parte das vezes não tem solução. Eu, por exemplo, não serviria para isso, porque eu ia enlouquecer. Se tem uma coisa que me deixa fora do eixo, é algo que não tem solução, entendeu? Então, oncologista eu não seria de forma nenhuma. Mas o cara que está aqui, além de oncologista, de um cara jovem, tem toda a competência do mundo para destrinchar esse assunto, e depois do podcast, com certeza, eu já não serei tão senso comum assim, ou seja, um mero analfabeto no assunto, ok? Dito isso, seja bem-vindo, Dr. Diego Machado. Eu vi que no seu Instagram que é Machado, então eu falei, bom, de repente prefere Diego Machado do que Diego Machado Mendanha. Acho que da forma como você preferir, Tanto a gente faz. Tanto faz. Né? É bom respeitar os dois sobrenomes, né? Em questão da família. Porque tem gente que fica chateado. Porque lá em casa às vezes fala usa o Machado ou usa o Mendanha e fica aquele conflito, né? Exatamente. Ciúmes, então, mas então, acho que é melhor completo mesmo. Então vai ser Dr. Diego Machado Mendanha. Isso, fica até mais impactante. Fica mais tranquilo. Isso. Vovó não vai achar ruim, jeito mamãe nenhum. também não, papai Isso. muito menos. Vamos Tem umas todos. tias que não gostam. É isso aí. Né? É isso aí. Beleza. Doutor Diego, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. Prazer enorme tê-lo aqui e acho que essa nossa conversa pode ajudar milhares, milhões de pessoas. Sem dúvida, eu acho que formação de qualidade, a gente sair desse senso comum e destrinchar um assunto tão importante como esse é o principal caminho. A ciência trazendo aí o que a gente tem de inovação para algo tão sensível, um tema tão difícil de abordar como o câncer. E assim, o prazer é meu estar aqui, é uma honra e espero ser a primeira oportunidade de várias outras que tenhamos para a gente falar sobre saúde como um todo. É que hoje, claro, falar um pouco mais de oncologia. Com certeza, aqui todos os nossos convidados acabam se transformando em colaboradores do Jurubebas. É isso aí. E adorei o nome, viu, inclusive. E é bom a gente ter acesso, porque toda vez que, vamos falar sobre isso, já vem na memória rapidinho, tem fulano, beltrano, tal, sei o quê, tudo gente qualificada. Com certeza. Porque um dos problemas que a gente enfrenta
no mundo hoje é a quantidade de gente que não sabe nada, né? É isso aí. Esse é um mal terrível. Eu concordo. E nós, dentro da ciência, a gente acaba incubado ali, vamos dizer assim, dentro do consultório, dentro do laboratório, e a gente às vezes não sai para divulgar informação de qualidade. E quem não faz isso, a outra pessoa vai fazer. Né? Então, me incomoda mais o silêncio dos bons do que o grito dos maus, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu acho então, acho que a gente tem que sair disso um pouco e divulgar mais e estar mais realmente presente. Né? Eu acho que as sociedades médicas, né, deveriam começar a pensar num trabalho de comunicação mais eficaz em relação a isso. Por quê? Porque Sua Excelência, Sua Majestade, o Todo-Poderoso Google e as inteligências artificiais envolvidas no processo estão assim, a passos largos para serem o ó do Borogodó, inclusive muito mais do que quem estudou, se especializou e lida com a doença todo dia. Isso é uma realidade constante. Vamos lembrar do Covid, né? De todas as teorias conspiratórias, das medicações não comprovadas, das teorias que se espalhavam, seja em redes sociais, e nós médicos realmente precisamos estar presentes porque alguém vai ocupar esse espaço. Com certeza. Então, eu acho que a sociedade médica assim, tem que refletir. Eu acho que isso tem melhorado ao longo dos últimos anos, mas eu acho que é um desafio grande ainda a gente sair lá do meio acadêmico, científico, para sair para a sociedade como um todo, para a gente poder conversar, debater sobre o assunto, porque isso também salva vidas, né? Com certeza. Então, assim, informação de qualidade. Exatamente. Quanto às redes sociais e às inteligências artificiais, hoje é muito comum. O paciente recebe um exame, ele logo vai, não é mais o Google, não. Ele vai lá para o ChatGPT, para o Gemini, coloca o resultado e já sai alguma conclusão, e ele vem levar isso já para o consultório com tudo isso pronto. Então, essa... E vai te questionar, E vai te questionar. Então, um lado excelente, a gente fala que a internet é uma faca de dois gumes. Com certeza. Pode trazer informações de muita qualidade, mas também vai te trazer, ainda mais quando a gente vai falar de câncer, digita qualquer coisa no Google sobre câncer, pronto. Já gera um medo, é quase um atestado de óbito antecipado, né? Minha vida acabou. Então, isso gera um transtorno que é difícil, às vezes, você contornar isso lá no consultório, né? Até que a pessoa vai conversar, entender, para que você possa, de fato, orientar os caminhos. Você falou nisso que não tem solução. A gente sempre fala que tem solução para quase tudo. Não é o que a gente, às vezes, quer, mas que há uma solução, tem. Sim, né? Então, isso é muito importante, ter essa informação de qualidade, obviamente, para poder, de fato, a gente separar o joio do trigo e o paciente seguir um caminho mais adequado. Muito bem. Doutor Diego, vamos começar do início. Por que do início? Porque eu já peguei um monte de conversas de boteco a minha vida inteira, né, com gente tentando explicar o que era o câncer. E aí você tem que... no meu caso, por exemplo, eu não dou conta de não interferir, mesmo que são pessoas que eu nunca nem vi. Não, jovem, não é bem isso aí, não. O câncer não é alguma coisa viva que está lá dentro da pessoa, comendo ela, entendeu? Porque é uma informação absolutamente mentirosa. Tá? Então, para a gente já começar assim, colocando as coisas no devido lugar... Perfeito. Como que a gente poderia definir câncer, né, de uma forma mais viável para quem não entende nada disso, não sabe nem por onde passou, o que seria uma multiplicação irregular, ao invés de formar um tecido, formando um tumor? Como é que é isso? Eu acho bem interessante a gente remontar a palavra câncer à própria origem da palavra grega, né, de Cronos, né? Então, é uma doença que já acompanha a humanidade há muitos anos, né? A gente tem históricos milhares, desde avaliações de múmias egípcias já demonstrando presença de lesões ósseas ali que remontavam provavelmente a um quadro de câncer, ou mesmo quadros históricos, né, demonstrando ali nos retratos mulheres com câncer de mama, com deformações da mama. Então já é algo que acompanha a humanidade há muito tempo. Então isso é muito interessante. E quando a gente vai remontar também ao conceito histórico, ela quer a ideia de aquela doença que nem podia nem ser falado o nome, né? Então aquela palavra inanimada, aquela palavra que não poderia ser usada, ou até mesmo a ideia de que o câncer era algo que se passava de uma pessoa para outra no contato, né? Existia todas essas questões, né? Que era até contagioso. Que era até contagioso. Então, assim, é igual a gente está falando do conhecimento. Quando o conhecimento liberta também, né? O conhecimento liberta de preconceitos, liberta de preconceitos que a gente tem em relação à doença. Mas, de forma resumida, a palavra câncer remonta até a ideia de um caranguejo, né?
que é algo ali que se cresce e vai se tornando com os braços ali de um caranguejo se espalhando, que seria a ideia das metástases, né? Então, Hipócrates, os gregos já traziam um pouco desse conceito. Mas câncer é uma palavra muito genérica, né? Hoje a gente fala de câncer, é uma complexidade, é uma gaveta que se abre para várias outras coisas. Mas de forma muito resumida, câncer nada mais é do que um descontrole celular. O nosso organismo ele tem diversas capacidades de fazer reparações. Então nós temos diversos erros que acontecem todos os dias, diversas células vão morrer ao longo do dia, mas a célula tumoral, que é uma célula que teve uma alteração genética, ou seja, ela teve uma mutação, né, ela perde a capacidade do nosso organismo de exercer um controle. Então, se torna um ser autônomo, independente. E à medida que isso vai acontecendo, vai tendo esse processo de replicação descontrolada, já que o nosso organismo não consegue mais, por mecanismos próprios, reparar os danos que foram causados. Então, assim, isso é um conceito meio genérico, mas é que traz o conceito do que é câncer. Igual aquela ideia de câncer benigno e câncer maligno. Não, câncer é uma coisa, né? Câncer já é um tumor maligno, né? Então, o tumor já teve a capacidade de criar as estruturas de poder disseminar essas células para outros locais. Eu falo câncer igual uma raiz, né? Ele pode infiltrar, cair no lençol freático, que seria a nossa corrente sanguínea, e disseminar para outros locais. Então, é mais ou menos a ideia do conceito do que a gente fala de câncer, tá? Então, tanto o conceito histórico, que é algo que acompanha a imunidade há muito tempo, e um conceito hoje também em relação à parte técnica do que significa a palavra em si. Bom, então, se eu entendi corretamente, você está dizendo o seguinte, ó, durante um dia, por exemplo, a gente perde diversas células. Sim. Diversas células vão morrer. Sim. Ok? Beleza e tal. Sim. Mas, de repente, uma delas, por algum problema, por alguma mutação que aconteceu, Sim. né, ela não vai se multiplicar da mesma forma que uma célula sem aquela mutação. Perfeito, é isso mesmo. Aí, essa multiplicação... eu aprendi lá no ginásio. Exato. Lá na biologia básica. Que uma célula se divide assim, ó, 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8, ou seja, vai formando regularmente um tecido. Isso. Essa célula maluquinha aí que ele disse, ela se multiplica assim, ó, 1 em 3, 3 em 50, 50 em 200, e ao invés de formar um tecido, forma um tumor. Sim. Basicamente isso. Basicamente isso. E a capacidade de replicação dela depende muito do tumor em si da célula. Porque tem alguns tipos de câncer que vão se desenvolver mais rápido, ou seja, a capacidade de replicação é maior, e a gente tem alguns dados, enfim, da patologia, que demonstram isso e outros menos. Então tem tumores mais indolentes, são tumores que demoram a crescer, demoram a ter um acontecimento, e tem tumores que não. Eles têm uma capacidade rápida de multiplicação, são tumores mais agressivos e têm capacidade de disseminar essas células para o nosso corpo de forma mais rápida, né? Que tendem a ser, obviamente, situações mais graves, que a gente precisa intervir de forma mais rápida. Mas tem tumor que está no paciente, ficam 10 anos, 12 anos e não tem um sintoma clínico. Às vezes a pessoa clínico. nem sabe. Tem paciente que morre sem saber de fato. Com um dos tumores assim que a gente pode citar aqui brevemente é o câncer da próstata. A gente fala que os pacientes morrem mais com o câncer da próstata do que do câncer da próstata. Entendi. Entendeu? Quer dizer, o cara morre com um câncer na próstata sem saber, Sim. mas não morreu por causa do câncer. Exatamente. Morreu porque teve um infarto. Um infarto, um AVC, um derrame, ou teve um acidente. De raiva. Exato. Exatamente, essa é a ideia mesmo. E tem tumores que a causa mortes foi desencadeada pela... Inclusive, a gente acompanhou aí na imprensa várias vezes pessoas famosas e tal, que descobrem um tumor. Sim. Assim, hoje, daqui a um mês e pouco, o cara tava legal, morre. No passado, eu, como leigo, né, como senso comum, pensava assim, cara, esse tratamento deve ser feroz, porque o tratamento ajuda a matar. Sim, né? Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E a gente fala isso também, né? Com certeza. Então, mas assim, cânceres assim, ou seja, tumores extremamente agressivos, sim, né? Sim, com certeza. Vamos falar então, isso já mostra, no começo da nossa conversa aqui, já mostra a dificuldade dos pesquisadores de entender a mutação sofrida por essa célula, o motivo disso, de onde pode ter vindo isso. Isso pode ter vindo da utilização de uma substância durante um tempo, isso pode ter vindo hereditariamente, isso pode ter vindo de um trauma, isso pode ter vindo, sei lá, de onde. Ou seja, por isso é que a gente tinha que pagar muito bem os nossos pesquisadores, viu, cara?
A gente tinha que dar medalhas e medalhas para essas pessoas. Elas tinham que estar no topo da lista da pirâmide, porque eu vou te dizer uma coisa, quando um cidadão desse descobre uma coisa qualquer lá, Sim. faz diferença para milhões de pessoas. E a sociedade, cara, teima em fazer de conta que não. Com Entendeu? certeza. Não à toa, assim, a grande parte, ou uma parte significativa dos prêmios Nobel tiveram como impacto grande o desenvolvimento na área da oncologia, né? E aí Desenvolvimento de novas drogas, de novos tratamentos, que hoje a oncologia ela realmente tem avançado muito, né? Aí você falou, a câncer é uma doença do envelhecimento. Então, à medida que nós avançamos na idade, o risco da gente maior. desenvolver um tumor é maior. Aí a gente fica pensando, nossa, mas parece que agora tem mais câncer do que no passado. Sim, isso é verdade. Mas também as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, se as pessoas naquela época tinham uma espécie de vida de 40, 50 anos que faleciam, se elas vivessem, sei lá, 70, 80, elas não desenvolveriam um tumor? Provavelmente também. Então, todos esses fatores, a gente fala que não é uma causa única, né? Igual você falou sobre especificamente as causas. Hoje a gente conhece muito mais sobre as formas que a doença se desenvolve, quais as características que aquele tumor ele representa do que no passado. Então hoje, com isso, obviamente, com o conhecimento da pesquisa, a gente consegue ter terapias muito mais personalizadas do que a gente tinha no passado. Então, a gente fazia meio que um geralzão. Por exemplo, a gente fala de câncer de mama, aqui, só para citar. Hoje a gente vai falar do miríade de tratamentos que tem e a depender do tipo de câncer. Câncer de mama não é uma doença única. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente abre uma gaveta de várias doenças dentro de uma só. Ou seja, não é o mesmo tipo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E dentro do mesma gavetinha, eu falo com o oncologista assim, ele tem o diagnóstico, ele vai abrir a gaveta ali de possibilidades. E para cada uma delas, você tem testes específicos, você tem tratamentos personalizados. Então, aquela coisa, o seu tratamento, por mais que seja câncer de mama, a sua doença, ela não é o mesmo tratamento. Então, aí isso é motivo de muita confusão, né? Porque, nossa, mas a minha amiga tem um câncer de mama, eu tenho câncer de mama, o nosso tratamento é completamente diferente. Sim, porque a doença, embora tenha o mesmo nome, elas têm subtipos diferentes e tratamentos diferentes. Ou e seja, formas de se tratar diferentes. Uma vai fazer cirurgia, outra vai fazer radioterapia, outra vai fazer uma imunoterapia. Então, felizmente, a medicina, a ciência como um todo, porque não se faz oncologia sozinho, a gente se faz em equipe. Não é só o oncologista que vai tratar o paciente. A gente precisa de toda a cadeia de pessoas na saúde para poder fazer um tratamento adequado. Então a gente precisa de nutricionistas, de psicólogos, de cirurgiões. Então a gente tem a equipe como saúde, a gente fala que a gente não anda sozinho, a gente trata em equipe. De novo, tá aí a complexidade. A complexidade, exato. Incrível isso, né? É incrível, realmente. Há um tempo atrás eu li uma matéria, não me lembro aonde, falando do câncer de mama, que é de ocorrências muito pequenas, mas que existia também no homem. Sim, existe. Mais ou menos 1% dos casos de câncer de mama acontecem nos homens. Olha eu tenho só. pacientes com câncer de mama em homens. E geralmente vem tudo aquilo do homem, né? Ele não é nada, ele vai observar um nódulo na mama, isso aqui deve ser outra coisa. Então, invariavelmente, de forma assim, que a gente sempre cita essas questões de gênero, né? Do homem ter mais dificuldade, buscar o médico. A gente também vê o impacto, porque geralmente esse homem, quando chega com câncer de mama, chega em estágios mais avançados, né? E realmente é raro, realmente é 1% dos casos, mas existe sim, Mas tá? existe. Existe sim, tá? E essa coisa do homem ter dificuldade de procurar ajuda e tal, não sei o quê, Sim. isso vem da ignorância machista. Com certeza. Né? Então não adianta. Isso ainda, a gente, num país como o nosso, com essa essência latina, esse negócio, essa coisa esdrúxula, enfim, vai demorar um pouco. Agora, quando o sujeito demora demais e chega lá e o cara dá notícia ruim para ele, aí ele vira um doce, né? Porque... pois se eu tivesse vindo há 2 anos, a situação seria outra. Hoje eu já tenho, assim, a gente vê, né, pelas matérias que lê e tal, em relação, por exemplo, ao câncer de próstata, a informação e a busca pelo exame tem diminuído bastante essa incidência, apesar do câncer de próstata ser o capeta chupando manga, né? Ou seja, mas a informação aí mesmo já está ajudando bastante, porque o sujeito chega lá, descobre um tumor no início, ele tem 90, sei lá, quantos % de chance de se livrar daquilo. E a gente sabe também, por informação, apesar da minha leiguice, né, o quão a metástase desse tipo de câncer é assim, para usar um termo aqui que a galera de A a Z vai entender, é caixão e vela preta.
É. Não tem pra onde correr. A gente sempre fala um lema que eu gosto: quem procura acha, quem acha cura. Tá? Então, assim. Boa, hein? Gostei dessa. Quem procura acha e quem acha cura. Com certeza. Tá vendo aí, né? Então, a gente, falando do ponto de vista de todos os tumores, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, a maior a chance da gente conseguir ter uma taxa de cura muito maior. Quando você falou em relação aos homens, em relação à prevenção, isso tem melhorado, tá, ao longo do tempo. Mas a gente vê, muitas vezes, é até engraçado, quando a gente fazia palestras para câncer de próstata e tudo, o público feminino era maior do que o público masculino. Porque as mulheres estão ela ia lá buscar informação. Não, ela ia buscar informação para poder levar para casa, seja a esposa, a filha, né? Então a gente vê que esse aspecto ainda a gente precisa avançar muito, mas tem melhorado. Embora o câncer de próstata seja o mais comum, né, nos homens, ele não é o mais letal, tá? Quando a gente vai falar em termos estatísticos, né? Entendi. O câncer de maior letalidade que a gente tem tanto em homens quanto mulheres é o câncer de pulmão, né? Mas sim, câncer de próstata é o câncer mais comum, ainda tem uma mortalidade significativa, tá? Mas não é o mais letal. Então, assim, é um tumor com que a gente consegue ter um diagnóstico precoce e, felizmente, as taxas de cura, quando a gente chega nesse aspecto, são muito, muito altas. Muito altas. Então, ou seja, a prevenção é tudo, né? Quase todo dia tem pacientes que deixaram de ir ao médico, deixaram de buscar, e aí um tumor que era pequeno ali na próstata, hoje já está metastático. Pronto, e muda o cenário, né? Não, é que acabou. Hoje tem muito tratamento também, melhorou muito, tá? O avanço. Essa mudança de cenário aí é o seguinte, estávamos em paz, agora estamos numa guerra nuclear. Exatamente. E a bomba que a gente tem que usar é muito maior, né? A gente tem que usar uma bombinha atômica mesmo. Ou seja, nós estamos falando aqui de efeitos colaterais. Sim. E você já falou, Sim. O remédio, todo remédio, tecnicamente, é chamado de droga. Sim. Droga. Compreendeu isso? Droga. Ou seja, o efeito colateral da ingesta de medicação, ele é proporcional a essa ingesta. Com certeza. Você passou do ponto, já era, meu irmão. Então, assim, e aí você imagina o cara que tinha lá um tumor na próstata que podia ser resolvido e tal, demorou demais esse tumor, uma célulazinha foi lá pro pâncreas, a outra foi não sei aonde, chegou lá, desenvolveu 3, 4, 5 tumores em outros órgãos vitais. Sim, exatamente. Aí a complexidade... é outra, aí a nossa gavetinha lá de tratamento é outra. Claro, hoje melhorou muito os tratamentos quando a gente fala de câncer de próstata, né? Sim. Inclusive com terapias orais, comprimidos e tudo mais, sem ser necessariamente a quimioterapia, né? Que é o grande temor. Vai depender do tipo de tumor que você encontrou lá. Do tipo de tumor, do estágio que ele está, entendeu? De novo, a prevenção fala mais alto. A prevenção sempre fala mais alto. Quando a gente fala de próstata, não há dúvida nenhuma de que os pacientes precisam sim buscar, porque quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse diagnóstico, melhor vai ser para o paciente. Deixa eu fazer um registro. Fazer um registro aqui em relação à fala sua aí. Sim. Quando eu dou palestra, ele disse, quando eu dou palestra, meu convidado, doutor Diego, falou, quando eu fazia palestras, Leal, grande número das pessoas da audiência eram mulheres, buscando informação para depois falar com as topeiras em casa, que insistem, não sei, eu não vou, que negócio de dedada, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, né? Pois é. E aí o registro que eu quero fazer é o seguinte: dentro de cada mulher, de que idade for, de que país for, entendeu? De que sociedade for, dentro de cada uma delas mora uma mãe. E é por isso que elas vão, cara. Com certeza. É engraçado isso, engraçado. né? Você vê? E a sociedade não deixa de ser machista. Não dá para entender. Sim. Entendeu? Ou seja, o homem, quanto mais machista, mais é a inferioridade psicológica dele em relação ao sexo oposto, né? É um negócio muito louco isso. Você tem gente, eu conheço alguns que dá até raiva de conversar, entendeu? As colocações machistas, a postura machista e tal. E aí você, deixa eu te falar, você mesmo é um imbecil, entendeu? Você é um jumento de 2 patas, né? Que não se sustenta diante da inteligência feminina, da sutileza feminina, né? Diante da postura. Então você não dá conta. E aí o que você faz? Você agride. É o que a gente sempre fez pelo mundo todo, desde que a gente passou a... Eu digo, desde que a gente estacionou embaixo de uma árvore e dizer, escuta, tá ficando difícil esse negócio de subir nessa árvore e pegar. Sim. Vamos plantar, ué. Sim. Desde esse dia pra cá,
eu acho que já começou esse negócio. Ó, então eu sou mais forte, você não. A caça e o caçador, o outro vai ficar dividir tarefas, né? Aí veio a aqui. religião, né? E a religião para agradar o machismo. Aí tem a disfarçatez de dizer que a mulher é menos, né, que a mulher nasceu da costela de alguém, entendeu? Sei lá, ou da bunda de alguém, que é um trem muito louco isso, né? Mas ficou arraigado aí na sociedade e o machismo, eventualmente não, o machismo está sedimentado principalmente nas ideologias religiosas. Outro comentário. Na minha opinião, nada é mais nefasto no universo inteiro do que religião. Quando inventaram a religião, criaram um Deus. E aí, na minha humilde forma de pensar, nós só chegaremos a um estágio bom, a um planeta legal, protegido, com todo mundo, né, se dando bem, e vivendo e convivendo e progredindo e tal, o dia que todos os deuses estiverem mortos e sepultados e esquecidos, assim. Já existiu, mas vamos mudar de assunto. Pronto. Nesse dia, eu acredito que a sociedade, o ser humano, vai respeitar a natureza, vai respeitar o planeta, vai deixar de destruir tudo como ele faz toda hora, e a gente vai viver dias muito melhores. Talvez, quem sabe, numa situação assim de... graça... Assim, foi uma coisa que rolou e agora a gente vive num estágio de desenvolvimento fabuloso, mas sem deuses, entendeu? Para criar diferenças, desavenças, guerras e essa coisa pútrida de diminuir as pessoas, de apontar esse é não sei o quê, aquele é não sei o quê, mulher tem que ser isso e não sei mais o quê. Toda essa babaquice para frear essas pessoas, mantê-las numa corrente inquebrável, né? E usufruir delas o máximo, né? Porque não tem nada mais sanguessuga no planeta do que isso. Sim. Voltando ao nosso tema. Perfeito. Doutor, outra coisa que acompanha o câncer são os mitos. Opa, e tem muitos, viu? E muitos. os mitos, tá na hora da gente quebrar esses caras, né? Então vamos lá. Não, com certeza. Isso aí é o dia a dia. A gente está falando de informação de qualidade e de teorias conspiratórias, o câncer não fica longe disso, né? Desde a época de que... Um dos mitos que a gente mais escuta, primeiro é o da culpa também, né? De que eu tenho esse tumor porque... Castigo. Jesus. Exato. Nossa. Exato. Isso ainda acontece. Então, eu fiz mal por isso, por aquilo. Então, Deus me castigou para que eu tivesse essa doença. Imagina. Então, isso acontece, tá? Imagina você, doutor. Desculpa te chamar de não, você, sem mas problema. É um cara muito não, jovem, que então... isso. Tá tudo certo. Eu imagino, que é um bate-papo. Eu imagino você, doutor Diego, né, e tal, se preocupando em castigar uma formiguinha que desandou lá do formigueiro lá em Luiz Alves, né? É um lugar onde o povo vai para pescar. Aí você fala, Léo, mas para quê? Não, pensa no criador de todas as coisas. Não, aquele Zé lá, ó, vou dar um câncer para ele porque ele fez isso, aquilo. Tem a dó, né? Exato. Então isso já existe, eu acho que no passado mais ainda, né? A ideia de Deus está punindo, de... Certeza né, absoluta. você cometeu diversos erros e agora você está pagando com a doença tão agressiva como essa. E a religião é tão malandra que ela vai evoluindo, né? Eles vão dizendo menos algumas coisas, porque a sociedade, o negócio vai ficando tão esdrúxulo que eles param de falar. Por exemplo, eles pararam de matar bruxas, entre aspas, né? Pessoas rezadeiras, pessoas que lidam com plantas e tal, sei lá, eles pararam de fazer isso porque a sociedade desenvolveu, né? Aí eles mudaram a tática. Hoje a gente dá um jeito de demonizar essas pessoas, mas que outros matem, não a gente, entendeu? É isso aí. Então, dos que a gente assim, vê no dia a dia, outros vão girar muito na parte alimentar. Então, um dos primeiros que a gente vê é que o açúcar alimenta o câncer. Tá? Alimenta? Então tem essa ideia aí, já passado muito tempo, não à toa você vê paciente chegando no consultório assim, olha, é porque é sempre assim, uma amiga minha disse, eu vi aquilo, outro comentou, internet, né, de que vídeos internet, e mais vídeos. Exatamente, ainda mais com o Instagram hoje que tem aquela coisa, o algoritmo vai direcionando para tanta coisa, então que o açúcar alimenta o câncer, a pessoa chega lá sem comer nada de açúcar, como se aquilo fosse o fim do mundo, isso acontece demais, tá? Você come cenoura, tem açúcar, você come batata, tem exato, açúcar, você come tem açúcar. Exato. Fora açúcar que o seu organismo produz lá. Exatamente, então assim, é uma ideia que realmente acontece. Aí tem aquelas outras
questões, né? Chá daquilo, a garrafada de tal lugar, a gente assim, a gente não tem essa questão, não é que a gente é contra, né? Mas é que a gente que não tem evidências desse tipo de coisa. Então, a gente trabalha com evidências. Então, é fígado da baleia, é chá de graviola, aí tem ideia, depois teve ideia, não sei se você lembra, que o celular causava câncer também, o uso do micro-ondas. Então, assim, aí começa a criar as teorias meio malucadas, né? De que... E aí isso gira uma paranoia tão grande na cabeça do paciente que ele se encarcera numa bolha e sofre por coisas que ele não precisava sofrer, tá? Então, assim, quando vem no consultório é esse momento da gente... Eu falo, ó, pegue todas as suas dúvidas, leia tudo que você queira ler, e aqui no consultório a gente vai realmente discernir isso, o que é verdade, o que é mentira, porque o paciente cria um sofrimento mental muitas vezes necessário, tá? Então isso é uma coisa do dia a dia que a gente vê. Fora ainda os charlatanismos. Nossa. E assim, aquela... Por quê? Quando a gente fala, quando você recebe um diagnóstico desse, o que o paciente fica? É a fragilidade. Claro. E quando você está frágil diante de uma doença ameaçadora da vida, É muito mais você fácil te aceita vender qualquer um monte de coisa. Exato, É. exatamente. Vai te vender. Você fala pro paciente, pega isso aqui, come aquela terra ali, que aquela terra ali Ele vai vai aumentar a lá imunidade, comer. ele vai comer. É. Porque ele tá no desespero, ele tá na fragilidade, tá um diagnóstico tão ameaçador a vida com ele. Então aí começa as coisas de diversos profissionais que não são da área, começa a vender determinadas medicações que não tem sentido nenhum, tá? Fazer soro com vitamina para um paciente para tratar um câncer, tá? Fazer, a gente tá vendo na mídia aqui pessoas até falando que mamografia dá câncer. Jesus. Olha isso, tá? Pessoas assim, estão na mídia, tá? Aí imagina o impacto disso, as mulheres deixam de fazer mamografia, deixam de fazer exames, porque o idiota falou que mamografia dá câncer, baseado não sei na onde, tá? Então, assim, vender determinado remédio, né? Aí, assim, aqui no Brasil é tanto, mas aí se eu comprar lá de fora dos Estados Unidos é mais caro, então ele tem mais valor. Não sei se você lembra da pílula do câncer. Da fosfetanolamina naquela época. Foi até pro Congresso Nacional, virou uma febre. Lembro. Então, lembro. que aquilo foi totalmente desmascarado, porque não tinha sentido nenhum. Agora a gente tá vivendo a era também lá da poliaminina lá, que é a aplicação também, que os estudos estão completamente fora de estrambelhados. Fora da linha da ciência. Então, a oncologia, como uma área muito sensível ao câncer, as pessoas acabam incorrendo em qualquer alternativa que muitas vezes, em algumas ocasiões, vão causar mais prejuízo ainda. Então, eu acho que é exatamente esse dado, né, e essa informação que a gente tem que passar, que é buscar informação de qualidade. Porque assim, eu já vi paciente falar que não podia comer nenhum carboidrato. Aí Como ele assim, chegava, exatamente... Já teve paciente falar que Então não podia. Não come arroz. Não come nada, entendeu? E chega lá, não consegue comer nada, perdendo 20 quilos, já tá frágil pela doença. Jesus. Já vi mito falar assim que não pode chegar perto do fogo, tá? Já vi falar de que não pode ter relação sexual porque pode passar, aquela ideia do contágio. Então, assim, quando a gente vai abrir o leque aqui, a gente vai falar de 1 milhão de coisas, né? Mas, assim, realmente... E precisa, viu? E precisa muito, porque, assim, enquanto a gente não tá falando, alguém idiota tá falando, tem milhões de seguidores, falando que mamografia dá câncer, que tal coisa vai acontecer, tem que fazer, eu já chamo enema. Enema é um exame que a gente faz. Colocar café no enema e colocar no reto do paciente vai tratar a doença dele. Então, assim, você vê cada coisa que você... E a gente, assim, tá na mídia, tá? Agora, eu acho o seguinte, cara, a legislação... Tinha que punir. Eu concordo completamente. E não cara, acontece. Como é que alguém, um influencer qualquer, tira da cabeça dele uma informação, um troço que não corresponde... a nada. Que vai prejudicar monte de pessoas, porque isso não é uma coisinha. Não, senhor. Escuta, cadê a comprovação? Não tem... Tinha que, porque só desse jeito eles vão parar de falar de coisas que eles não entendem absolutamente nada. Eu acho que tinha que ter uma lei, eu acho que o Congresso Nacional, eu acho que tinha sim que ter uma mobilização com isso, porque isso aí é uma das coisas mais importantes que tem. Tem que ter combate rápido, sério, denúncia ser estritamente verificada e essa conta caída. Não tem jeito. Deixa eu te falar. Isso aí é tão importante quanto que eu tô falando aqui. É simples assim, informação sobre saúde. Sim. Beleza. Aí, criar uma regra específica para isso. Sim. E qualquer um lá que falar, não sei o que, cura não sei o que, vai ter que provar. Não provou, ferro. Mas aí vai falar, não, porque tá querendo regular, né? Aí começa nisso. Liberdade de expressão e tudo. E a minha liberdade de expressão? Bom, liberdade de expressão
não tem nada a ver com liberdade de prejudicar as pessoas. Cara, agora, antes de começar, a gente estava falando sobre a idiotia, né? A idiotia, eu ainda vou chamar aqui um psicólogo para a gente falar sobre isso. A idiotia é uma doença. Agora já sou eu falando, né? Eu aqui com o meu senso comum. A idiotia me parece uma doença que você adquire ao longo da vida. Beleza? Qual é a prevenção? É o conhecimento, né? A leitura, a informação, né? E tal, sei o quê. Por quê? Porque isso vai te proteger e você vai deixar de ser idiota. É assim, ó. O que é o sujeito idiota? Idiota em relação, por exemplo, aos mitos que o doutor Diego está colocando aqui de forma magistral, né? Sujeito que acredita que tomografia... Que mamografia. 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 Sujeito que acredita que mamografia dá câncer, sobre esse assunto, ele é o quê? Um idiota. E por que ele é idiota em relação a esse assunto? Porque ele não tem informação e ele está tirando conclusões que ele não deveria tirar. E prejudicando, né? Diversas pessoas que vão deixar de fazer então, exame. Eu não vou levar minha filha no médico para fazer mamografia, nem minha mulher de jeito nenhum, porque isso tem dá câncer. Sim. Ou seja, um baita de um idiota nesse quesito, né? Que pode ser um empresário, que pode ser um engenheiro, que pode ser um advogado, que pode ser um pedreiro, um servente, pode ser qualquer um. Nós, humanos, por mais que a gente possa ser pessoas esclarecidas nas áreas que atuamos, podemos ser analfabetos em milhares delas. Claro. Ó, eu, por exemplo, entendo um pouco de comunicação, ok? Tá. Agora, e medicina? Não, medicina eu sou analfabeto. E legislação, aí, Código Penal, sou analfabeto. Eu sei aí o basicão do basicão do basicão, beleza? Medicina também é o basicão do basicão do basicão. Ou seja, então, se eu não tiver consciência disso, eu vou ser idiota em relação à advocacia, vou ser idiota em relação à medicina, vou ser idiota em relação a todos os assuntos que eu não tenho conhecimento, mas que eu cismo de ser especialista. Sim, ainda mais hoje, né? Que todo mundo quer ser especialista em tudo, né? Hoje o sujeito vai na internet, amigo, e ele fala, não, porque não tá lá no Google, tá? Aí você entra lá e fala assim, jovem, deixa eu te falar, você pesquisou sobre essa fonte aí? É o leitor de manchete, né? A gente vê demais não isso também. Não só isso, mas eu falo assim... assim, ó, o cara fala assim, ó, qualquer coisa. Sim. Não sei o quê, abacate cura, eu não sei das quantas e tal. Ele vê e acredita e acabou, passa a página. Ele não vai lá saber, ele não vai conferir nenhum dado e tal. Você já reparou que o picareta, segundo pesquisas de Stanford... Sim, exatamente. Mas que pesquisa que foi? Quando que foi? Exato, então, nada. Simplesmente solta genericamente, né? Ou e tem assim, uns que é mais genérica. Igual. Segundo pesquisas dos Estados Unidos... Então, que segundo Harvard, que aí dá aquele verniz científico, né? Que eu falo, né? E aí, assim, aquela coisa assim, não, porque alguém lá no interior de tal lugar descobriu um negócio. Nossa, assim, só ele descobriu, né? O mundo inteiro estuda, mas é porque, assim, o diferente com os platôs, ele chama atenção, né? Então, claro. Você que é da comunicação sabe muito melhor do que eu o impacto que isso tem. E aí eu tava até, assim, saindo um pouco do assunto da informação liberta, né? Tava vendo até o documentário do Césio, né? Que a gente teve essa realidade aqui. O quanto que, lá não sei se você chegou a assistir esse documentário, essa série. Eu já li muito sobre, talvez eu saiba. E mostra exatamente toda essa questão da informação, de qualidade, o pânico que se gera que não se tinha, o que a população entendia como aquilo, e o quanto que uma informação adequada ela poderia evitar uma tragédia cada vez maior, né? Então, assim... Não, eu vi a televisão na época, exato. que eu ainda trabalhava, acho que no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro na época. Depois você assista, bem interessante. Alguém da televisão lá chamou o acidente aqui, né, de atômico. Sim. A Marília Gabriela mesmo, se eu não estou enganado, foi uma dessas pessoas. Pois que falou um monte de bobagem. E o preconceito que se teve com as pessoas de Goiás, né? Criou um preconceito. Não, na época, tinha alguma coisa acontecendo no Rio, centro do Rio de Janeiro, e aí sofreu o maior preconceito. Sim.
Ou seja, as pessoas que manipularam o Césio, como é que foi, como é que aconteceu? Ou seja, você é uma fonte, você está transmitindo, mesmo que assim você está segurando as pessoas, né? Esse medo, esse pânico, então fala, a informação, ela liberta. Nossa, ela com liberta. toda certeza. Entendeu? O que as pessoas precisavam saber, assim, eu acho que se entrasse pelo menos isso na cabeça delas, assim, olha, para dar uma opinião, você precisa de um lastro. Claro. Né? Tipo assim, você vê um monte de gente falando um monte de coisa, e falando muita bobagem, porque não tem lastro, não tem conhecimento nenhum. Ele é assim, ó, eu costumo perguntar, escuta, essa é a sua opinião ou você está repetindo alguma coisa que você ouviu? Sim. Quando a pessoa é honesta, ela diz, não, eu estou falando o que eu ouvi do fulano. Fala, pois é, então vamos ver quem é o fulano. Sim. Tá vendo? O fulano não tem... Exato. O fulano não tá falando bobagem. E aí você tá falando a bobagem da bobagem do fulano e outros vão falar por sua causa. Porque isso... Eu já peguei... Isso cara, é uma verdade. eu peguei empresário, cara de peso, eu peguei médico, eu peguei engenheiro, advogado, tal, falando absurdos sobre determinadas coisas. E aí a minha pergunta é, escuta, quantas pessoas você direcionou de forma errada com essa sua opinião de merda? Sim. Não, cara, e agora? E agora, pelo menos, se você aprender a checar as coisas, porque ser médico não significa que você entende de política, de economia. Não, você só é médico. Agora, as pessoas mais comuns, não, foi o doutor Diego que falou. Tá, mas essa informação, ela é uma informação sobre economia. Sim. Doutor Diego, oncologista, também é economista. Sim. Ou seja, se o Diego, tá? Se a pessoa do Diego é um cara ideológico, travado, sei lá quem. Cheio de vieses, né? Cheio de vieses e não sei mais o que e tal. É a pessoa do Diego. Então, o oncologista é um e a pessoa do Diego está disseminando um monte de bobagem. Sim. Ou seja, separar isso, né? Então, em relação às doenças, no caso o câncer, então, isso é um veneno. Sim. Pela quantidade de mitos que você já citou aí, deve ter mais um monte deles. Um monte, dá um livro, ou mais, né? Cara. Então, assim, todo dia é uma novidade, sabe? Assim, coisa que você nem imaginava. Ou seja, o livro não dá nem para ser papel, tem que ser digital. Ele é contínuo, ele é alimentado todos os dias, né? Então, assim... Cara, tá aí, ó, alguém devia fazer um livro digital, mitos do câncer. Para você entrar lá e ver quais são os mitos, para as pessoas. Eu acho que isso é um manualzinho já para o paciente, né? Já receber. Porque a pessoa, o que é? Dá uma olhada lá. Mamografia não, é mito. Por isso. Chá de sabugosa, não, é mito, por isso. 3 pulinhos, também não dá, por isso. Reza não sei o quê, não funciona também não. Porque quando o paciente chega na gente, ele já teve o diagnóstico, né? Eu falo que o oncologista é aquele médico que ninguém quer ir, né? Ele já vem com câncer e outro problema, né? Exato. Então ele já vem com todos esses preconceitos, todo com a fragilidade, com medo, né? Assim, eu falo que o paciente, quando ele entra no consultório, você tem que desarmar um pouco o medo dele, porque ele já entra com uma tensão imensa. Eu tô indo no oncologista. Ninguém acorda e vai no oncologista. Então, assim, ele já passou por todas as etapas até chegar no nosso consultório. Quando ele chega lá... Ele já chega um pouco diferente. Já né? Chega. Porque alguém... A família toda preocupada, aquela família que quer esconder o caso do... Porque às vezes é um idoso que ele fala, se eu tivesse diagnóstico, eu não quero fazer nada, eu não quero viver mais, né? Porque isso às vezes acontece também. Pela ideia de que, vamos dizer assim, eu não tenho solução, né? Embora tenha bastante. Bom, então, vamos falar do seguinte. Agora que você falou, quando o paciente chega no consultório, tá, então vamos pegar daí. Como que fica... Como que esse paciente chega lá, ele vai sozinho, ele é levado pela família e tal, não sei o quê. O que é indispensável nesse momento e pós esse momento e tal, nessa descoberta? O que pela sua experiência você já percebeu que pode ser uma espécie de antídoto para males maiores, consequências, efeitos colaterais dessa descoberta? Vamos pegar por aí que a gente vai ajudar muita gente também. Eu acho que o primeiro ponto é a informação, sem dúvida nenhuma, né? Ter uma informação de qualidade. A segunda é o suporte familiar.
Eu acho que, assim, o paciente que está passando por uma situação como essa, um diagnóstico difícil ou uma doença que está gerando bastante sintomas, eu acho que ter a questão familiar, a gente cita que é um dos pontos, assim, de maior relevância que tem. Querendo ou não, a família acaba toda se envolvendo na história, na situação, e é o suporte mais importante que se tem. Porque, e assim, a psique desse paciente, total. se ela não estiver controlada... Com certeza. A gente sabe que o aspecto, né, emocional, psíquico do paciente, ele influencia diretamente no tratamento e nos efeitos colaterais que o paciente vai ter, inclusive, tá? Então, assim, é algo que a gente vê na prática mesmo isso acontecer. Eu cito, assim, que o antídoto mais importante, além da informação e além da confiança, além de querer viver também, obviamente, é ter a família ao lado e ter pessoas para te dar esse suporte que você precisa. Porque passar por uma situação dessa, sozinho... Porque, assim, é uma mudança radical na vida da pessoa. A gente falando que em câncer em jovens, que é um momento de fase plena da vida, reprodutiva da vida. Nossa. Então, o paciente está... No caso aqui, um paciente de 20 e poucos anos, 30 anos, que eu tenho também. Então, ele está ali construindo a sua vida, a sua carreira, seu trabalho, sua família. E, ao mesmo tempo, assim, tudo muda completamente. Ele vai ter que abandonar diversas questões, vai ter que repensar muita coisa, vai ter que... Eu falo que passar no oncologista é um casamento sem divórcio, né? Eu sempre brinco com eles, agora nosso casamento tem divórcio, então a gente vai acompanhar por muito tempo. Eu falo que vira uma relação assim, muitas vezes alguns pacientes se tornam amigos mesmo, porque é uma relação constante. Às vezes ele vai estar mais comigo, conversando mais comigo do que com várias outras pessoas. Isso dificulta demais a vida do médico, né? Dificulta, porque é uma carga muito grande também para nós, né? Então, assim, você ter esse equilíbrio, né? Eu falo que o paciente, assim, às vezes a gente brinca igual ali uma pipa. Você deixa ele ir, depois você puxa, né? Então, assim, você tem que ter uma capacidade de equilibrar isso muito grande. Ao mesmo tempo, trazer as informações, saber o momento de dar as informações. Porque, às vezes, você precisa dar informação, mas não é o momento certo de você dar aquilo, porque o paciente não está apto para receber naquele momento. Então, assim, é um trabalho que eu acho que isso aí nenhum livro ensina, nenhuma leitura de artigo. É o feeling, é o momento, é saber lidar com situações, porque as pessoas são muito diversas, cada um encara de um jeito, entendeu? O quanto você convive com o paciente de verdade, né? Exato. O quanto você repara nele. Eu né? reparo no momento que ele entra, eu sei, sim, eu imagino que se ele tá bem aquele dia, como é que ele tá, como é que tá o emocional dele, como é que tá para receber aquela notícia, como é que tá a atenção dele para entregar o exame para mim, tá? Então, assim, tudo isso eu analiso de forma bem minuciosa, porque isso vai moldando o jeito que eu vou lidar numa consulta. Então, acho isso que é uma forma de traduzir o ser humano na fragilidade muito importante, sabe? Eu acho que essa postura das pessoas tem a ver com o fato de que existe também um mito de o câncer acabou. Sim. Você pegou um câncer, acabou. Sim. Quer dizer, você desenvolveu um câncer, porque você não pega câncer, né? Você desenvolve o câncer. Aí acabou. E isso não é verdade. Não é verdade. E aí o que a gente fala que são as coisas acessórias, né? Que são importantes. Então, aí vem a questão emocional do impacto financeiro, do impacto do trabalho, do impacto de ficar fora das suas atividades do dia a dia. Imagina isso para a cabeça de uma pessoa, né? E aí começa conflitos familiares, não tem suporte. Vem aí todo mundo dá pitaco, né? Vem alguém lá de fora que nunca teve próximo e agora reaproxima. Eu ouvi uma frase esses dias que me chocou um pouco, para citar aqui. A paciente falou dessa forma para mim: o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o quê? A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por Aí quê? eu falei, por quê? Porque o câncer uniu as pessoas a mim. A minha família ficou próxima a mim de novo. Quando eu tinha determinada doença, ela tinha fibromialgia, todo mundo se afastava de mim. Todo mundo achava que eu só reclamava. Quando eu tive o câncer, todo mundo ficou em volta de mim e eu uni minha família. Olha o impacto disso. Então, assim, eu falo assim... O sofrimento que essa pessoa estava sendo submetida o tempo todo. Exatamente. Aí o sofrimento, pô, como é que eu vou... Aí, assim, aí começa aquela coisa, né? E se eu morrer, a minha família, como é que vai ficar? Assim, é tanto conflito que eu falo que às vezes até maior do que a própria doença, sabe? Eu falo conflitos em relação à vida como um todo, né? Então, assim, não é uma receita de bolo, entende o que eu quero dizer? Claro, perfeitamente. Por mais, assim, prescrever um determinado tratamento, é muito simples, assim. Você olha no guideline, na diretriz, você vai lá, câncer de mama, triplo negativo, estadiamento tal, o tratamento é tal. Mas a forma como você vai fazer isso, o jeito, como você vai levar o paciente, lidar com as dificuldades, porque, assim, eu falo que é uma montanha-russa. Então, eu vivo momentos de extrema alegria quando eu pego um resultado,
e é fantástico aquele resultado, o paciente melhorou. Na outra consulta eu já vou ter que dar um diagnóstico difícil, Nossa. né? A doença progrediu, o tratamento não está surtindo efeito, vou ter que mudar o tratamento. Então, assim... Isso durante um dia durante de um dia. trabalho. E outro ponto, só para terminar. A cadeira que eu sento de manhã no SUS, no sistema público, e à tarde que eu sento no privado. A minha caneta, ela também muda. Porque o acesso que o paciente tem a determinados tratamentos, ele é diferente. Não é igual o tratamento, muitas Entendi. vezes. Ou seja, quem tem uma condição financeira melhor é um tipo, e quem não tem, você tem Infelizmente, que achar um jeito. O SUS, ele é excelente, ele nos dá, assim, opções fantásticas. Quando a gente vai comparar com o resto do mundo, Nossa. que você não tem, é excelente. Mas, assim... Imagina que o governo passado tentou acabar com o SUS, Pois é, tentou não, privatizar. o SUS, ele, assim, na oncologia, assim, a gente faz... Claro, a gente sempre quer mais, né? Não, a gente sempre quer mais, mas assim, Diego, o que a gente... você que é médico, sim. você que é oncologista, sabe... eu já falei várias vezes, escuta, o que teria acontecido no Brasil durante a pandemia se não fosse o SUS? Ah, não teria possibilidade nenhuma Cara, da gente ter. veja bem, nós estamos E eu fazendo trabalhei aqui, na pandemia. veja bem, nós estamos fazendo aqui um raciocínio bastante primário, né? Sim. Meu Deus do céu, qualquer um vai raciocinar. Cara, se não fosse o SUS oferecendo UTI e atendimento e atenção Sim. a milhões de pessoas... Hospitais de campanha, tudo. Milhões teriam morrido. Com certeza, com certeza. Pois mesmo assim, houve no governo lá, de Bolsonaro, com Paulo Guedes, uma tentativa malandra. Ele falou, não, nós vamos mudar um sistema, porque aí o paciente vai ter um voucher. Lembra da cloroquina, que não sei o quê, as coisas absurdas. Com esse voucher, ele vai poder escolher o médico. Não. Ou seja, eu já sei o que ia acontecer. Primeiro, uma iniciativa privada cafajeste ia se beneficiar, né? Centenas aí iam se beneficiar com isso, beleza. Agora, eu queria ver o seguinte, escuta, para consultar com um determinado fulano é um voucher, o outro já é 2, o outro é 2,5. Então, e outra coisa, quantos vouchers por mês você vai receber? Como é que é e tal? Totalmente diferente do sistema que você vai a hora que dá e o atendimento quando é de urgência. No câncer, por exemplo, tem várias possibilidades. Cara, é impensável alguém falar em privatizar um sistema único, universal Sim. de saúde no Brasil. Com certeza. É quase uma insanidade. Você fala, nossa, mas tem esse negócio? Tem. Tem problemas? Muitos. Claro. Mas olha, cara, tem problemas demais da conta. Muito, mas muito problema mesmo. Sim. O saldo é muito positivo. Mas o saldo... Ponto. Tá vendo? Porque você é médico. Sim. Essa frase, mas o saldo é positivo. Sim. Essa frase é fundamental. Então, qualquer tentativa de privatizar o SUS tinha que estar tapa na orelha, cascudo, em quem abrir a boca para falar um troço desse, porque não tem cabimento. Agora, o mais louco de tudo é ver pobre mesmo, classe média baixa, pobre, classe média pobre, classe média alta, pobre. Por quê? Porque o cara, não, eu sou classe média alta, eu ganho 30 mil por mês. Pois é. Mas você perdeu o emprego. Quanto você vai ganhar por mês? Não, se eu perder o emprego, eu vou ter que arrumar outro. E se você não arrumar, não? Se você não, eu sei o que vai acontecer. Você vai pra merda. Sim. Porque a sua fonte de renda depende do seu trabalho. Então Sim. você é pobre. Sim. Você está numa situação de classe média alta ou Sim. classe média, ou sei lá o quê. Transitório. Mas pobre você é porque você não tem uma fonte de renda, além do seu trabalho. Rico é quem não precisa trabalhar. Você trabalha, então você é pobre. Eu falo por mim, se eu, né, Não, tiver a condição, tiver uma doença, acabou. Você, entendeu? qualquer CEO de qualquer Sim. empresa que foi selecionado aí, isso aqui, o cara é CEO agora da empresa e tal. Mas o cara tem um patrimônio. Tudo bem, ele tem um patrimônio. Mas além do trabalho dele, ele é dono de alguma indústria? Não. É o trabalho dele como CEO. Mas ele já tem dinheiro para viver até o resto da vida. Ok. Nesse caso aí, eu abro uma exceção. É um pobre que não vai precisar de ajuda até morrer, mas é pobre. Com certeza. É pobre. Sim. Então, como é que alguém pobre, nesse sentido que eu acabei de dizer, pode defender
a privatização do SUS. Ou seja, você está entendendo como que essa facilidade do trânsito da informação com as redes sociais e tal bagunçou o processo? E assim, quer dar solução simples para problemas complexos, né? Cara, eu falo isso, né? Nós copiamos. O SUS é uma cópia do sistema inglês. Sim. Hoje, o SUS é, sei lá quantas vezes maior. Não, é o maior sistema público de saúde do mundo. Quando a gente vê, tá cheio de vídeo aí no YouTube, as pessoas americanos, europeus tal, sendo atendidos aqui pelo SUS, né? E o cara fala assim, mas como assim, não tem que pagar? Sim. Não, mas me deu um remédio, eu fiquei internado e tal. Não tem que pagar, é tudo de graça. E teve essa crise agora na América Latina, né? Por conta, então a gente está tendo uma migração grande de pessoas seja da Venezuela ou de outros países também pro nosso sistema. E vem pro nosso sistema. Vem. E ele tá aí com todos os pepinos dele, com todos os problemas dele. Tá sendo atendido. Fazendo o que pode. Sim, tá sendo sendo atendido. E o resultado continua positivo. Continua positivo. Igual eu falei, isso não isenta da gente fazer críticas e buscar melhorias e buscar, né, aproximar cada vez mais do que a gente acha que é o ideal. Isso aí é aquela coisa, né? Normal, é o normal. E eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Claro, né? Beleza, ó, vamos mudar aqui, mudar ali, precisa, exato, precisa de mais tá investimento, precisa de mais isso, precisa melhorar naquilo, né? Agora, achar que a iniciativa privada vai beneficiar a população além, mais, cara, a iniciativa privada vai fazer o que qualquer iniciativa privada faz no mundo inteiro. Ela vai visar o lucro. O lucro. E empresa pública não tem que dar lucro. Empresa pública tem que prestar um serviço. Sim. Tem nada a ver com lucro. Quando eu ouço alguém falar assim, tal empresa está no vermelho, ela não tem que dar lucro não, jovem. Ela está prestando um serviço, esse serviço custa ao erário. E esse déficit, que não é prejuízo, é déficit, ele é natural. Agora imagina, eu sou governo, Estado brasileiro, eu crio uma empresa lá para dar lucro. Mas como assim? Para dar lucro, você tem que devolver o imposto para as pessoas em forma de benefício. Então, essa empresa aí, ó, que coça as costas das pessoas, você não tem que cobrar, não. Você vai criar uma sensação de alívio nessas pessoas de graça. O imposto que eles já pagam é o que vai alimentar essa empresa. Sim. Ela não tem que dar lucro. Mas essa visão, os ditos economistas e não sei o quê, do mercado financeiro, eles fazem questão de fingir que elas não, que isso que não é assim, não. Tá dando Correios, por exemplo, tá dando um prejuízo enorme. É mesmo? Quantos municípios do Brasil os Correios atendem para enviar cartas? Todos. É o quê? Alguém quer isso? Alguma iniciativa privada quer isso? Não quer. Eles querem o patrimônio dos Correios, todos os imóveis que tem, tudo, e o filé mignonzinho lá. O déficit dos Correios diz respeito ao serviço que ele tem que prestar. Ele é obrigado a prestar. E esse serviço nunca vai dar lucro. Sim. Rapaz, você manda uma carta hoje pro Cafundó do Juda. 1.000 habitantes. O que vai acontecer? Ela vai chegar lá. Por quê? Por causa dos Correios. Acaba os Correios. Vende essa empresa para alguém. E chega e fala assim, quero mandar uma carta para o Cafundó do Juda. Não tem. A gente não atende lá. Agora, se você quiser uma entrega especial, o valor é tanto. Vai custar 200 vezes mais do que custaria uma carta, né? Porque eu não sou empresa pública, eu não sou Correios. Eu comprei os Correios, mas aí eu dei uma enxugada aqui e tal, e agora assim, não é qualquer lugar que a gente entrega não, jovem. Porque eu não sou obrigado a prestar serviço para ninguém para ter prejuízo. Eu acho que ficou claro, né? Bem claro. Pois é, com o SUS aconteceria a mesmíssima coisa. SUS não nasceu, não foi criado para dar lucro. Foi criado para atender uma demanda que está aí aos olhos de todos. E isso custa. E esse dinheiro tem que vir lá do que as pessoas pagam de impostos e ponto final. E a demanda do SUS tem aumentado, porque após a pandemia nós tivemos uma perda muito grande de pessoas em relação aos operadores de saúde.
Então a demanda está cada vez mais crescente. Então a gente Pois precisa é. realmente... a gente está falando aqui da oncologia, mas a gente fala de todos os outros cenários que as pessoas Sim, atuam. claro. Não. Desde vacinação, Acho desde... que nunca vai sentar um médico aí que vai dizer para mim, não, eu sou a favor da privatização do SUS. Acho Nunca que vai pode sentar até ter, viu? Pode até ter, Eu mas acho que tem. Mas... esse é aquele ideológico arraigado, cultura zero, só entende lá do que ele faz mesmo e ponto, acabou. E tem muita gente assim, Sim. em todas as áreas. Medicina, jornalismo, engenharia, psicologia, tudo, em todas as áreas, veterinária, tudo tem. Tudo tem. Tem o sujeito ideológico, cheio de vieses, que consegue enxergar muito pouco além do próprio nariz dele. Porque você tem que fazer uma análise sociológica profunda para você entender a importância desse sistema único de saúde no Brasil. Sim, com certeza. Se você não tiver essa capacidade, vai dizer, não, melhor iniciativa privada. Os hospitais vão funcionar melhor, não vai ter cabide de emprego, não vai ter roubalheira, não sei o quê. Não. E o serviço? Vai dar o acesso que dá o SUS? Todo mundo, indiscriminadamente, vai poder ser atendido pelo serviço. Não, aí não. Aí nós estamos falando de iniciativa privada. Tem que ter lucro, né? Porque... Então, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Voltando ao câncer, né? Você sabe que nas nossas conversas... Não, ela vai ramificando, né? Mas tem que ramificar. Tem link para tudo, né? Ninguém vive sozinho, né? Não. Você falou várias, Leal. Eu tô lá, quando eu vou atender um paciente, ele vem com muitas questões, ele vem com a questão social dele, ele vem com os problemas da família dele, Sim. ele vem com as possibilidades financeiras dele, ele vem com não sei o quê. Ou seja, então você tem que estar prestando atenção num monte de coisas além da sua especialidade na área da saúde. Com certeza. Se você não for esse cara... A visão holística que a gente fala, né? Global. Não, se não for esse cara, você vai ser um técnico de terceiro grau. Sim. Entendeu? Seu problema é tal, próximo. Seu problema é tal, tá aqui o remédio, tal, não sei o quê. Voltou, piorou, toma esse. Piorou de novo. É assim? Não é assim. Não deveria ser, né? Embora alguns são muito técnicos, né? Então, mas quando a gente fala de oncologia e câncer, você tem que englobar todas essas questões, porque todas elas influenciam porque nas suas você decisões. deveria ajudar a curar, né? Sim, Ou exato. a melhorar a vida da pessoa. É isso aí. Se não curar, a gente permite melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Com toda certeza. Esse é o objetivo, né? Agora, vamos lá. Chegou lá o paciente e tal, a encrenca está instalada, né? Sim. Esse paciente, então, agora ele tem consciência que ele tem uma doença que pode estar em diversos níveis de gravidade, claro. né? Aqui dá para controlar, não tem problema e tal, vou ter que te acompanhar por X tempo e tal. E tem o mais grave, então você já, por aí já vê a encrenca que é. Cada um é cada um, não tem dois iguais lá. Não, cada um é cada um. Beleza, mas aí, então você começou o tratamento e tal, não sei o quê, e o acompanhamento, e o pós-vida aí, a vida após o câncer. Após o conhecimento que o sujeito falou, não, eu tenho essa doença e tal. Como é que e o que você, que está na lida, dia a dia nisso, já aprendeu sobre isso? É interessante essa pergunta, porque ela ao mesmo tempo é simples, ela é muito complexa. Com porque, certeza. Igual a gente já havia falado de como cada paciente encara o diagnóstico, como cada paciente enfrenta isso depois, né, no diagnóstico. Então, assim, tem muitos pacientes que vão relatar que eu mudei muito a minha mentalidade de vida, eu vou viver mais no presente, eu vou aproveitar melhor as oportunidades que eu tenho, eu vou fazer uma viagem que eu queria fazer e fiquei enrolando, eu vou dar mais valor em questões que eu anteriormente não dava atenção. Então, assim, para muitos pacientes é uma mudança de mentalidade gigante na vida, né? Muda mesmo assim, ele muda 180 é outro paciente, graus, né? é outro paciente, é outra forma, claro, né? Isso não é todo mundo. Então, esse é algo muito interessante que a gente percebe, o quanto que a doença, ela transforma o paciente e o seu redor também em volta, né? Então, a preocupação com a saúde é outra. Eu falo que o paciente é um vetor de informação, que eu falo, cada paciente que eu oriento bem, ele vai vetorizar isso para as outras pessoas, porque eles se conversam, né? Hoje na oncologia tem muitas ONGs, muitos grupos de pacientes que se conectam,
que se troca informação de qualidade, que indica determinada coisa, mas com muita evidência, muitas vezes até médicos participam para poder ajudar. Então se torna uma comunidade desses pacientes pós-câncer ou em tratamento. Então isso é algo muito legal. O senso de pertencimento a isso é muito importante. Todo mundo é assim? Não. Ajuda demais. Ajuda demais. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem diversas ONGs e grupos que vão para o Congresso Nacional buscar por política pública, para aprovação de determinados tratamentos. Então, assim, as mulheres têm esse papel muito, muito forte na mobilização em torno de políticas, em torno de acesso a tratamentos. Então, esse é outro ponto que acontece. É legal, né? De assim, novo, a mãe lá nas mulheres. Exato. Então, se a gente falar de mama, você vê que elas estão sempre no Congresso Nacional, estão sempre, enfim, os grupos lutando. A questão, assim, eu acho que outros pacientes vão realmente ter um quadro depressivo, um quadro de sensação de impotência, a sensação de que a vida não tem mais sentido. Porque alguns pacientes vão ficar com sequelas também importantes. Então, lidar também com as sequelas dos tratamentos, que é outro ponto importante também, que isso acontece. Mas eu acho que, assim, igual a gente falou, cada caso é uma forma, mas eu acho que são algumas questões que no pós-tratamento o paciente tem. Outro ponto que ele tem é o pânico, né? Alguns, de achar que tudo que acontece na vida dele depois é devido ao câncer, tá? Então, dor de dente, dor de cabeça, dente, a doença voltou, dor no dedão do pé. a doença voltou, será que isso é uma metástase, será que isso aconteceu? Então, assim, o paciente ele fica um pouco, sim, traumatizado por conta da doença, e trabalhar isso também é tirar essa ansiedade. Eu falo pro paciente, você pode ser ansioso, eu não posso. Eu não posso ser ansioso, porque no momento que eu sou ansioso, eu começo a atropelar etapas que são importantes. Então, assim, isso são algumas questões que a gente vê, né, no pós. Lidar também com a perda. A gente também tem perda. A gente tem pacientes que vão falecer. Então, momentos, eu acho que você recebeu já pessoal dos cuidados paliativos aqui. Então, trabalhar pacientes que o foco é controlar os sintomas, é dar qualidade de vida, é aproveitar o tempo de vida que tem, né? Porque realmente é uma doença que mata também. Então, lidar com a perda e lidar também até com eu falo que na oncologia mesmo, as perdas a gente tem muito aprendizado, né? Então, quantas famílias, depois o familiar não perdeu, voltaram, agradeceram e acompanharam com a gente. Eu lembro de um caso agora recente de uma paciente que estava enfim, ela estava falecendo por um câncer de mama. Ela fez questão de fazer um doce e falou que quando ela falecesse, para me entregar. Jesus Cristo. E aí a filha dela veio entregar num pacotinho assim o doce e falou assim, isso aqui foi a última coisa que minha mãe fez em vida, eu tô te entregando a última coisa que ela fez para você. Então, assim, essas são coisas... Ou seja, esse reconhecimento aí te dá uma noção da importância da sua posição. Né? Eu falo, é aquela frase clássica, o paciente é sempre o amor da vida de alguém, né? E eu falo, a gente faz a consulta ali, a gente tem essa proximidade. Acho que o oncologista é um médico que está muito próximo ao paciente, muito próximo. É uma relação estritamente próxima. Acho que até mais do que outras especialidades médicas. Então a gente cria um vínculo muito grande. E ao mesmo tempo você criar o vínculo, você saber os momentos de afastar, os momentos de, né? Porque você precisa ser profissional, né? Tem hora que não dá para não ser profissional. Não dá, né? mas eu brinco lá, nossa, Diego, todo dia você ganha uma coisa, todo dia é um presentinho, é uma forma de carinho, né, que o paciente tem com a gente. E então demonstra que está dando certo o seu Exato, método. É a relação médico-paciente, aquela construção, isso é a coisa mais rica que tem no médico. Eu acho que é construir esse vínculo com o paciente. Isso é o mais difícil, né? Na verdade, outras especialidades perderam um pouco essa maneira de se relacionar, mas lá atrás, lá nos anos 60, 50, sei lá e tal, antigamente, como as pessoas costumam dizer, o médico tinha uma relação, principalmente na cidade do interior, amigo de todo mundo, conhecido de todo mundo, ou seja, era uma relação mesmo, de verdade. Tinha né? médicos que dormiam na casa de pacientes, lá antigamente, né? Pois é, então assim, isso acabou um pouco agora, em algumas especialidades vai ficando cada dia mais a gente distante, também tem uma medicina muito defensiva hoje, né? Por conta de questão jurídica mesmo, então assim, meio que você tá amparado em tudo, então isso tirou um pouco da liberdade. Da liberdade em certos momentos, né? Assim, então, lado bom e ruim de tudo nas nossas condições. Mas eu acho que esse pós aí é difícil, né? Lidar com a perda também. Eu acho que outra coisa que a gente tem que refletir é o profissional também. Porque o profissional, como o profissional também encara aquilo, porque
é aquela coisa, você tem que estar bem o tempo todo, né? E ao mesmo tempo você não tá, você é um ser humano. Então é uma carga também para o profissional muito grande, né? Porque hoje com isso aqui, né, com o celular, os pacientes nossos têm nosso telefone. Então isso também algo que também te impacta muito. Na verdade, o paciente está ligado em você 24 horas. Não tem isso jeito. aqui não nos desliga, né? Então, tudo isso também eu estou falando agora da visão do profissional, que é o outro que está do outro lado, né? Que também é impactante, porque esse desgaste emocional, essa exaustão emocional hoje tem vivenciado muitos médicos, tá? E isso realmente impacta no tratamento, impacta na forma como ele vai lidar. Então, acho que é um ponto outro, aqui eu estou fugindo um pouquinho disso, mas também quando a gente vai falar tem várias pesquisas falando de exaustão de profissionais, de oncologista é um deles, né? Ali como uma das profissões que mais impacta. Não à toa que é uma profissão que a grande maioria dos estudantes de medicina, ela não vai buscar. Embora a oncologia tenha crescido muito, é uma especialidade ainda já foi mais meio... Não é a primeira opção quando vai colocar para os colegas. Mas é uma profissão linda, cheia de desafios, profissão cheia de situações boas e difíceis também. Eu falo que você tem que saber, igual você falou, de manhã eu tô dando notícia, à tarde já é um paciente final de vida, e aquela sua cabeça, eu falo, tirar isso e não levar para casa, porque não é fácil. A gente chora, a gente sofre, a gente também vê sofrimento. Antes de falar dos possíveis tratamentos, de Sim, cirurgia, claro. inclusive cirurgia robótica, Isso. Por conta dessa sua fala, eu estava aqui ouvindo atentamente o que você está falando e pensando no seguinte, por que você escolheu a oncologia? Primeira pergunta. Sim. Dentro dessa pergunta, outra pergunta. Qual era a sua visão antes de entrar e o quanto essa visão mudou nesse momento, depois de todas as experiências e o seu dia a dia? São perguntas bem difíceis, né? Nossa, eu não estou aqui para fazer eu sei. Fácil, não. Quanto à oncologia, eu falo que... Eu até postei uma foto hoje, né? Na graduação, já desde o início eu já queria oncologia. A maioria dos oncologistas, maioria não, eu digo uma parte significativa, tem uma história com a especialidade ou com a família ou com algum familiar. Isso Aí é muito comum. O motivo pode vir daí. Pode. Alguém da família que teve Exato, uma doença. E essa doença foi definitiva. Exato. E, assim, é muito comum você ver essas histórias. Quando você conversa com alguns oncologistas, você vai ver isso. Embora hoje não é especificamente por isso, mas eu vejo isso com os colegas. Então, assim, eu tive uma história pessoal familiar muito forte na área. Minha mãe teve câncer e faleceu aos 33 anos de idade, com câncer de intestino. Nossa. Então, isso aí foi Claro, isso impactou muito a minha... Você tinha que idade? Eu tinha 8 anos. Isso impactou muito a minha forma de encarar. Você estava naquele momento de absorver tudo e mais um pouco. Claro, e assim, né? Na época, obviamente, não entendia nada, né? Enfim. Sim, mas... Hoje a gente fica pensando, né? A gente fala que a oncologia é muito assim. Eu saio da residência tratando de um jeito... Não, entra na residência tratando de um jeito, sai tratando de outro. Tanto que a especialidade é dinâmica. Os tratamentos mudam rapidamente. Câncer é uma das coisas mais estudadas no mundo, certamente. Então, tem esse histórico familiar que com certeza impactou. Então, assim, desde mais novo, eu já pensava na medicina e já pensava na especialidade. Então, acho que eu fui muito me preparando em relação ao que seria. Então, desde a graduação, eu já estava bem, assim, bem dentro do tema, entendeu? Então, ia para o hospital na oncologia, acompanhava colegas que estavam na área. Então, eu já fui entendendo um pouco como é que funcionaria isso. Mas, assim, uma coisa é você entender, outra coisa é quando você vai vivenciar na prática profissional, que você ali agora, na residência, não. Você faz as coisas, mas você tem um staff, um supervisor que vai... se der um problema, chama meu chefe aqui para ele resolver. Agora não, agora eu sou o profissional, né? Eu que tomo as decisões. E são decisões que mudam completamente a vida de alguém. Então, acho que a carga de responsabilidade, eu sinto, mas eu gosto dessa responsabilidade. Porque eu me preparo para ela, para tomar decisões difíceis. Porque ser oncologista é tomar decisão difícil. É tomar a decisão de você fazer um tratamento radical e ao mesmo tempo falar assim, olha, pisar no freio. Não vou fazer. Mas eu quero a família, isso aqui. Não. Agora, no momento de pisar no freio. Porque outro problema que tem, entre aspas, é o que o paciente quer, o que a família deseja. Porque vai ter um familiar que veio lá, não sei de onde, que nunca fez nada pelo familiar dele, que quer resolver a vida toda e os seus problemas na sua decisão profissional.
e impactar isso, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tem que tomar uma decisão difícil, uma responsabilidade, falar, nossa, eu tô fazendo um tratamento aqui que a responsabilidade é grande, os riscos tem os riscos, né? Então você tem que assumir a responsabilidade, eu gosto disso, mas tem que falar, olha, agora é o momento de parar, agora é o momento de não fazer esse tratamento, agora o foco é priorizar. Imagina você chegar a falar, é porque essa frase, eu acho que alguém já chegou a falar isso assim, não tem nada para fazer, não é uma coisa que o oncologista usa. Não tem que fazer o que a gente gostaria de fazer, mas tem várias outras coisas que a gente vai fazer por ele. Porque quando você traz isso, de não nada fazer, é um símbolo de desistência. Entendi. Não é desistência, a gente sabe que a vida tem O finitude. paciente não pode entender assim. Entendeu? E outra coisa é você, agora a gente tem que sair do egoísmo do meu, porque como médico é muito mais fácil um paciente estar em terminal, eu chegar e passar um tubo na garganta e falar, ó, eu fiz minha parte, acabou. E o paciente sofreu com isso, a minha decisão ela chama distanásia, que é prolongar o sofrimento. Mas eu tratei o quê? O meu conforto. Eu tratei o meu medo, a sua necessidade. A minha necessidade e eventualmente da família. Não, o que o paciente gostaria, o que o paciente queria, o que isso é melhor para ele. É sair do nosso egoísmo, meu, da família, para pensar no doente. A nossa responsabilidade é com ele. Você sabe que isso demanda caráter. Demanda né? É uma muito. coisa que vem da sua infância. Demanda Você não muito. aprendeu isso, não. Não. Ou indicar um tratamento para ter um ganho financeiro, ou deixar de fazer, entendeu? Então, assim, tudo isso entra nessa conta, né? Nossos tratamentos são altamente caros, tá? Claro. O tratamento oncológico é milhões, tá bom? Então, assim, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Tá, claro que tá. Então, toda essa complexidade, né, dessas decisões e agora eu, como profissional, tento decidir isso, eu acho que é a minha maior experiência. Mas, assim, eu me preparei para isso. Não é fácil, mas eu sinto os pesos da responsabilidade e eu gosto de tomar essas decisões. Não é que eu gosto, eu acho que é necessário. Igual você falou, tem alguém para fazer. Você falou, eu não sirvo para isso. Você falou isso inicialmente. Falei mesmo. Ainda bem que tem pessoas que querem fazer esse tipo de coisa e tomar essas decisões. Mas confesso que todo dia é um dia diferente. Todo dia é um aprendizado novo. Porque assim, você vai ver situações assim, familiares e tal, que você fala, como que eu vou resolver isso? Ou você assume isso e resolve, ou você transfere essa responsabilidade, né? Transfere essa responsabilidade. Então, você falou certas coisas que você não tem capacidade de transferir para alguém que possa fazer, né? A mesma coisa é você tratar um familiar seu, né? Existe toda uma dificuldade, né? Aliás, não é nem bom fazer isso, E né? tem situações porque que... aí você envolve uma coisa que não deveria ser. Exato. Porque no seu caso, o raciocínio, ele tem que ser a sua principal arma. Sim, exatamente. O sentimento faz com que você controle e utilize esse raciocínio da melhor maneira. É isso aí, você falou tudo, é utilizar essas habilidades que a gente tem, aí seja pela vida e tudo, para poder transformar aquilo em uma alternativa, né? Uma solução, né? Por Enfim. tudo que você disse aí, eu posso chegar à conclusão de que hoje, depois de todas as experiências, de todas as dificuldades que você passou, você acha que tomou... Acha não, você tem certeza que tomou a decisão correta. Eu acho que sim. De querer ser oncologista. Eu acho que a gente escolhe oncologia, ela nos escolhe, né? Tem um propósito de missão, de sentido. Eu vejo a medicina como isso. Eu tenho outros hobbies também, outras coisas que eu gosto. Eu sou apaixonado por café, é outra coisa que me distrai um pouco. Mas assim, Agora eu descobri porque que você não quis tomar café. Olha lá. Porque esse você fala que eu ia tomar um café especial? Não, porque o café nosso aqui é o café. Mas eu vou trazer um café para vocês depois. Café de quem toma café, né? Do povo que sim. É um café sem açúcar. Eu sou assim também. Então, e o nosso aqui é o café comunzão, mas assim, que Dona Ângela, mãe do Rodrigo, faz, que eu particularmente acho divino. Com certeza. Delicioso. Agora, se uma pessoa especialista nisso, que, né, tipo... Quem valoriza vinhos, por exemplo, que tem conhecimento, sabe o sabor, a uva, que tal, a safra. O café, o cara que toma café desse jeito tem até que ser respeitado, né? Mas é isso, a gente tenta criar, não diria escapes, fugas, porque eu acho que não é essa palavra, eu diria forma de você também extrair um pouco, né, de uma carga tão grande que você passa, né? Então, assim, fora que a capacidade de atualização constante, que eu falo, hoje é para quem gosta de estudar muito, cara. Tá? Igual hoje mesmo eu já vou viajar para um evento, para um congresso, para me atualizar mais. Então, assim, é uma carga grande. Fora todo o emocional que você citou aí, assim, de A a Z, tem a carga
técnica da sua postura, da sua profissão, por exemplo, que deve ser um negócio diário, que é a atualização. Exato. Quanto você não poderia melhorar, inclusive, o seu atendimento, a sua eficiência, por conta dessas atualizações e do conhecimento de novas substâncias, Sim. novos tratamentos e tal, enfim. Sim, com Mas certeza. antes ainda de virar a página para os tratamentos e cirurgia robótica, por exemplo, nessa questão aí, uma coisa que para mim é até uma curiosidade pessoal. Perfeito. A sua experiência com a oncologia até aqui te fez olhar para o que aconteceu com a sua mãe de forma diferente? Ou ainda tá aquele sentimento dos seus 8 anos? Eu acho que sim, fez eu olhar de forma diferente, do ponto de vista técnico, principalmente, que a gente sempre fala assim, os pacientes que hoje morrem, daqui 5 anos não vão morrer. Pacientes que morrem hoje, daqui 5, 6 anos, vão ter outros tratamentos, né? Então, voltar no tempo, congelar e falar, né, volta pra cá que agora tem coisas novas. No caso, né? dela, poderia ter sido. Sim, na época, assim, olhando com os olhos de hoje pro passado, sim, sem dúvida. Hoje a gente tem coisas muito mais modernas. Você, como oncologista, está dizendo isso porque sabe que essa Sim. seria uma possibilidade de você mesmo atuando lá. Exatamente. Se você pudesse voltar no tempo, ela ia te reconhecer. Dieguinho é você. Exatamente. Esse é um Ai, ponto. Outro ponto você falou em relação a se eu vejo a vida diferente, não, né? se você olha para o que aconteceu com ela, porque aos 8 anos, você não entendeu. Não, claro que não. Né? Você não Eu entendi entendeu. a falta, a ausência, né? E não só não entendeu, como não aceitou, Sim. não compreendeu Sim. todo o problema que isso pode causar em Claro. qualquer ser humano. Claro. Mas a vida passou, você cresceu, você virou um adulto, você fez um curso, você se especializou Sim. e foi lidar com uma doença que tirou a vida dela. Sim. Depois de tudo isso, agora, você, doutor Entendi. Diego Machado Mendanha, para dar aqui Isso, os um alô para a créditos. família inteira. Né? Isso aí. Olhando para o que aconteceu lá, você agora, atual, você consegue entender o que aconteceu? Assim, não é achar justo o que aconteceu, não é isso, mas assim, o que mudou daquela criança, do sentimento que você trazia para isso, depois de todo esse conhecimento, de toda essa prática com a oncologia? Eu acho que tudo isso me fortaleceu muito, assim, para lidar com as dificuldades que eu vejo no dia a dia hoje. E a gente às vezes se reconhece, né, ou se vê também nas histórias que a gente passa pelo dia, né? Aí eu relembro, enfim, por mais que tinha 8 anos, eu tenho uma memória fotográfica boa, de ver ela doente, de ver todo aquele sofrimento. Então, assim, acho que isso gerou uma certa forma uma empatia com as histórias que a gente vê no dia a dia. Isso, com porque certeza... você pode dizer para o seu paciente, eu já passei... Exato. Para o paciente não, para o familiar principalmente. Ó, eu sei eu o que entendo você um pouco está que você sentindo. porque isso dá um sentimento de pertencimento, de empatia, né? Com assim, certeza. E a importância disso, né? Porque tem muita gente que gosta assim, daquela frase, né? Assim, mas se fosse sua mãe e seu pai, o que você faria, né? É uma frase meio complicada, né? Porque assim, igual fala, você não é minha mãe, não é meu pai, né? É como se a pessoa quisesse te responsabilizar por alguma coisa. Exato. Entendeu? Mas eu acho que isso além de me incentivar a querer buscar algo pra aquela coisa assim, nossa, minha mãe faleceu disso, então vou buscar tratar, vou buscar pesquisar para que outras pessoas não sofram, não passem por essa situação. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é de fortalecimento de missão, assim. Eu sinto, claro, que ela tá comigo todos os dias, que tudo isso que aconteceu, isso me fez seguir esse caminho, talvez era o propósito, né? A gente tá falando que de religião seja de Deus, mas uma questão, assim, que eu acho que era para ser assim, sabe? Uhum. Não sou muito dessa questão de destino, mas, assim, tudo isso que aconteceu, acho que me orientou para seguir isso. E eu tive, né, uma família maravilhosa também, que me deu todo o suporte, me deu as oportunidades de ser médico, porque outro ponto de ser médico também não é fácil, porque a família, você sabe, você deve ter várias histórias de famílias. Eu tenho um irmão médico, então, eu sei o, né, o sofrimento, difícil. porque de gasto, de investimento pessoal, enfim. Sim. O sonho de uma família, de ter... E eu tive meus primos também, que são irmãos, né, e tal. Meu pai casou novamente, tenho irmãos pequenos. Então, assim, a vida também foi muito bondosa comigo. Não posso reclamar. Mas um motivo de você tratar seus pacientes da melhor maneira possível. Claro, sempre. Bom, agora nós chegamos naquele ponto
que muita gente que está assistindo o podcast falou, tá, mas e os tratamentos? O que tem hoje que melhorou e tal? Não sei mais o quê? E outra coisa que é fundamental, que todo mundo fala na tal da cirurgia robótica. Então, além dos tratamentos, a cirurgia robótica, e por que no caso do câncer, ela é um instrumento, assim, eficaz? Igual eu havia dito, a gente não trata o câncer sozinho, né? É uma equipe. Então, a gente está com oncologistas, cirurgiões. Então, assim, cada tumor e cada situação exige um tratamento específico. Então, tem pacientes que vão fazer só cirurgia e vão estar bem curados. Então, às vezes, vão fazer cirurgia, vai ter que fazer um tratamento complementar, ou uma quimioterapia, ou uma radioterapia, ou imunoterapia. Isso depende do caso. Tem pacientes que vão fazer um tratamento antes, depois vão fazer uma cirurgia depois, então faz o tratamento para ver a resposta e depois fazer a cirurgia, né? Tem tratamentos que não vão fazer cirurgia, vão fazer só um tratamento medicamentoso ou um tratamento paliativo. Então, cada caso exige uma intervenção específica, né? Na cirurgia também tivemos grandes avanços, né? Não só na parte de tratamento medicamentoso. Então, as cirurgias foram evoluindo ao longo do tempo. A cirurgia, anestesia, tudo, né? Os exames de imagem, que é outra coisa, hoje tem exames de imagem muito mais específicos, hoje com você mais... olha e vê todo mundo conhece o PET-CT, que é um exame hoje muito utilizado, que é um exame que é uma espécie de tomografia que você aplica um contraste e a lesão brilha ali no exame, você consegue detectar aquele foco com muito mais facilidade do que antes, né? Mas o diagnóstico de câncer sempre vai passar por uma biópsia. A biópsia é retirar um fragmento daquele tecido suspeito. E não é um procedimento simplesinho ou simplório, porque isso pode gerar um escape de células. Então, isso tal. é um pouco outro mito, viu? De que mito? eu fazer uma biópsia, a doença vai espalhar, tá? Não é assim que funciona, tá? Eu mexi ali e vai espalhar. Não é desse jeito. Biópsia hoje é extremamente, no geral, né? Focada, ela é muito segura e hoje ela é feita por técnicas muito menos invasivas. Entendi. Hoje você faz direcionado, então você usa um exame, direciona a agulha, seja o que for, e retira o fragmento. Sem qualquer tipo de problema. Ainda bem. Sem um efeitinho ali nessa lesão, entre Sim, aspas. dela que você criar provocou. um espalhamento por conta da Por biópsia. exemplo, você atingir lá esse tumor e próximo de um vaso e uma célula escapar por ali e tal. Pode acontecer, mas hoje se trabalha muito com a segurança disso. Então ele Entendi, avalia entendi. tudo e escolhe o melhor local para realizar o procedimento. Então é uma possibilidade hoje rara, vamos dizer. Muito menos. Igual você fazer um exame e, sei lá, uma colonoscopia e perfurar o intestino. Pode acontecer? Pode, mas assim, esse cara é raríssimo, raríssimo, esse tá? profissional tem que ser meia boca demais da conta, né? São coisas que acontecem. O paciente pode ter lá um ataque, Sim. um ataque epilético. Fazer um exame, ter uma reação ao contraste, né? Enfim. Então, assim, e quanto à robótica, né, é um dispositivo hoje extremamente moderno, né? Em Goiânia a gente já tem locais que fazem cirurgia robótica, mas não é para todo mundo, não é para todo caso, né? Então, Entendi. Cirurgia robótica nada mais é do que um cirurgião manipulando braços de robô que vão fazer o procedimento. Então, você consegue mais técnica... O robô não treme, né? Hã? O robô não treme e o robô não vai onde você não mandou ele ir. Pelo menos hoje ele fica, o cirurgião, né? Ele depende de um profissional, certamente. Claro. Então ele fica numa uma espécie de uma cabine, um simulador ali, entre aspas, uma cabine, onde ele vai fazer a manipulação dos braços ali que vão executar o procedimento no paciente. O próprio médico faz essa manipulação. Sim, ele que direciona, ele que vai fazer todo esse processo. Então, é uma cirurgia, teoricamente, né? Infelizmente, grande parte no SUS, essa cirurgia não é nem muito menos nos convênios, né? Às vezes o paciente tem que disponibilizar um pagamento particular e realmente já foi muito mais alto, né? Mas ainda é um valor alto, tá? Então, é uma cirurgia que permite maior taxa de, entre aspas, de menos efeitos adversos, menor risco de sangramento, menor taxa de internação hospitalar. Então, tudo isso são alguns benefícios que a cirurgia robótica traz, né? A metástase, no caso da robótica, também é menor. Não. A prova... Entendi a sua pergunta. Em termos de desfecho, assim, resultado especificamente na parte oncológica, é muito similar à parte cirúrgica, seja por vídeo, seja por robô, no geral, tá? Entendi. Agora, o ganho maior do robô é em outros aspectos também, tá? Menor risco de sangramento, menor taxa de infecção, menor tempo de internação, o paciente ele recupera mais rápido, entendeu? Entendi. Então, assim, são esses ganhos que se tem, né, em relação a isso. Então, é uma técnica hoje que está sendo cada vez mais utilizada,
né? E que eu acho que vai vir para ficar mesmo ao longo do tempo. A cirurgia robótica não é a vídeo, Não. A porque videolaparoscopia confunde. Muita gente faz E já essa te falar, confusão. já teve cara eu que fiz vendeu uma- gato por leve, viu? Eu Já fiz- teve o que vendeu gato por leve, falando que era robô e era vídeo. Olha só, eu fiz uma cirurgia, uma retirada de vesícula, Sim. descobriu lá uma pedra, 2 pedras e tal. Eu falei, o médico falou assim, médica, falou assim, eu se fosse você, eu tirava esse trem daí. Porque negócio de que toma remédio para diminuir. Não, não é sei o quê. pedra, tem que tirar mesmo. Aí É. fui fazer a cirurgia, 3 buraquinhos lá aqui no abdômen, numa região aqui. Sim, tal, não sei o quê. é a videolaparoscopia. Mas nem engraçado é o seguinte, eu saí do hospital no mesmo dia Sim. e não tive assim, Nada. nem lembro da cirurgia, É. nem lembro. É. Ou seja, muito melhor do que barriga aberta, né? Não, com certeza, né? Você corre É. 300 mil É. riscos a menos. E aí vai muito do cirurgião decidir qual a melhor técnica pro seu caso, né? Enfim. Outra pergunta que, assim, que a galera deve estar querendo fazer Sim, aí, né? claro. Quem está assistindo Sim. o podcast. Tem muita pergunta. né? Por que determinados tumores são inoperáveis? Eu tenho uma ideia, mas eu Sim, sou o analfabeto aqui. Por quê? O primeiro ponto que a gente cita, né? Quando o paciente tem muita metástase, a gente, teoricamente, não opera mais aquele tumor, né? Igual eu falo, o câncer não é igual uma árvore, que você arranca a raiz e morre tudo. Se eu arrancar a raiz e tiver sementes implantadas em outros aspectos, meu amigo, sua cirurgia foi fútil. Você criou um dano, sendo que a doença ainda está disseminada em outros locais. Ou seja, você tem que jogar tratamento no corpo inteiro para poder combater aquela doença. Agora, quanto à parte inoperável, aí são várias questões, né? Envolve tamanho, localização da doença, se ela está envolvendo órgãos ou estruturas muito vitais. O que quer dizer com isso? Se eu operar aqui, eu posso arrancar o tumor, mas o paciente vai morrer também, porque ele está envolvendo uma artéria muito importante, né? Ou uma estrutura que é muito vital para a vida, ou se aquele tumor vai causar uma morbidade é uma sequela gravíssima para o paciente, entendeu? Então tudo isso O cara é vai pensado. perder uma função qualquer Por que várias, não né? deveria. Quando a gente fala de tumor cerebral, é exatamente isso. É. Não é a O que adianta tirar e a pessoa virar um Exato, a vegetal? ressecção máxima que a gente fala até, né, você ter o mínimo de efeitos colaterais ou danos para aquele paciente, né? Imagina, eu tirei o tumor, você não acorda mais. Acabou, então, a assim, qualidade de vida já era. então Já não tem foi. sentido, Morreu, né? Não tem sentido isso. Aham. Então, esses são alguns pontos que a gente fala. Ou porque o paciente não tem condição cirúrgica, às vezes o paciente está tão frágil que ele não consegue resistir a um procedimento como esse, que as cirurgias oncológicas, no geral, são cirurgias extensas, né? Então, a gente ainda... Mas hoje se opera com muito mais tranquilidade, com muito menos efeitos do que antes. Por exemplo, dá um exemplo aqui. No caso da mama. Antigamente, arrancava a mama inteira, pedaço de musculatura e costela. Tá? Nossa Senhora. Hoje não, claro, depende do caso. Hoje o cara faz um quadrante na mama. Então ele vem, faz um quadrante, beleza, resolveu o problema. A mama Entendeu? continua lá. Então se tinha a ideia de que quanto mais, melhor. Ou seja, eu vou ser radical ao máximo, porque eu não sei como é que essa doença vai se comportar, não. Hoje, com os estudos, a gente falou, ciência, você fazer um procedimento menor do que um procedimento desse tamanho, o resultado é o mesmo, entendeu? Então, assim, são essas questões que a gente vem evoluindo, né? Daqui a um tempo vai se operar cada vez menos e coisas que não se operavam antes vão começar a ser operadas, porque os tratamentos estão melhorando muito, né? As respostas. Se estivesse no seu lugar, doutor, eu ia dormir todo dia pensando assim, amanhã de manhã, quando eu abrir o primeiro jornal, a manchete vai assim, descobriram a cura. Ou, eu vou dizer para você, essa seria uma... Isso seria um presente para essa humanidade que está aí, viu? A gente tem curado muitos pacientes. Sim. Tá? Mas igual eu falo, câncer não é uma doença única. A gente nunca vai ter... Esse é o grande problema. A gente nunca vai ter um remedinho único para tratar todo mundo, porque é uma doença completamente diversa. Será que algum dia a gente vai poder consertar isso lá no útero, lá, ó, será que essa possibilidade, mas aí seria genética, né? Sim. E aí é você manipulação genética. E também assim, outro ponto também legal que você citou, existem hoje mutações que a gente fala hereditárias. O que é? Seu pai, sua mãe teve ou alguém na família, você tem que você pode herdar aquela mutação e aquilo ser um risco maior de você desenvolver determinado câncer. Quer dizer que se eu tenho aquela mutação,
necessariamente vou ter doença? Não. Mas seu risco é muito maior. Vamos citar um caso famoso, Angelina Jolie, lembra da época dela? Lembro. A mãe dela teve um câncer, salvo engano, de mama ovária, faleceu, e a mãe dela tinha uma mutação, chama BRCA. Esse exame era muito caro, hoje é bem mais barato testar. E ela testou e tinha positividade. O risco dela ter o tumor na mama ovária era muito grande. Foi lá e tirou. Exatamente. Então hoje você faz também, a depender da parte genética, os painéis genéticos, nem todo mundo precisa testar. Você tem uma prevenção específica para aquele paciente, entendeu? Então, ó, em vez de você fazer o exame com 50 anos, que é, se dando exemplo, vai começar com 25 anos. Porque se tiver ali já com diagnóstico, você já vai tratar, né, e curar essa paciente. Então, assim, hoje a medicina tem avançado muito nesses aspectos, né? Mas aí também não é para todo mundo testar, porque eu fico imaginando o impacto disso no mundo do trabalho. Imagina um empresário que vai exigir que o paciente traga para ele um painel genético de alguma coisa para ver se tem mutação. Se tiver mutação, ele não contrata. Ou seja, vai ter uma... Você tá louco. Você imaginou o impacto que isso possa acontecer? Então, assim, são coisas que vão acontecendo e a gente vai pensando nos impactos que isso vai ter ao longo da vida, né? Então, enfim, quanto às cirurgias, esse é o que a gente tem de novidades, assim, vamos dizer assim. Não é tão novo, mas é algo mais presente hoje no dia a dia. Um conselho, assim, como oncologista, né? Porque, sim. Aquela máxima, nossa, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu não acredito nisso. Não, também não. Né? Então, assim, você como oncologista, pela experiência que você já tem e tal, o que você diria para o cidadão comum, assim, em relação à questão da prevenção? É o Dr. Diego Machado Mendanha, que foi convidado para um evento público, e lá o apresentador falou: Dr. Diego, dá uma dica aí para as pessoas, assim, né, em relação aos cânceres ou a essa doença, uma maneira algo que possa ajudar essas pessoas. Primeiro ponto, quanto aos jovens, não negligenciar os sintomas, não achar que por ser jovem as coisas não podem acontecer. Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de câncer em jovens, a gente vê que isso acontece. Tá? Então, não negligenciar sintomas. Qualquer sinal e sintoma que foge do habitual, sempre buscar um atendimento médico, sempre buscar um profissional que vai poder investigar isso ou mesmo falar, isso aqui não é nada. Então, acho que o primeiro ponto é não negligenciar seus sintomas. Tá? Eu falo por conta do aumento de casos de câncer em jovens que a gente tem visto nos últimos anos. Você pode ser mais específico sobre os sintomas, por exemplo? Por exemplo, dois cânceres que têm aumentado mais na faixa etária mais jovem, tá? Câncer de intestino, que a gente chama coloretal, e câncer de mama, tá? Quanto ao intestino, por exemplo, o hábito intestinal mudou completamente. Então, eu tinha um hábito intestinal de ir no banheiro diariamente. Então, eu começo a ficar constipado, eu começo a não conseguir ir no banheiro, começa a ser algo contínuo. Sangrar, começa a ter perda de peso, ter sangramento nas fezes. Então, são sinais de alarme, que a gente fala que o paciente precisa buscar ajuda. Isso na faixa etária jovem, né? Também, não só jovem, eu falo no geral. Em relação à mama, que tem crescido muito, então qualquer nodulação, qualquer deformidade da mama, qualquer alteração que a mulher perceba, a mulher geralmente é mais atenta, também buscar a ajuda de um profissional. Se auto-apalpar é fundamental. Então são pontos importantes. Outro ponto é não deixar de fazer as vacinações específicas também, tá? Hoje a gente tem amplamente, facilmente fazer calendário de vacinação. A gente recomenda também, infelizmente no Brasil, a gente tem casos de câncer de colo de útero de forma muito significativa, que é um câncer prevenível, tá? Vacinação. Então, vacinar jovens, adolescentes, tem. Vacina. E aí vem, outra coisa, só para falar, os mitos da vacina, porque tem um movimento anti-vax também, né? Nos Estados Unidos tem muito. Esse aí, para mim... é o pior. Esse é um dos piores. Não é só idiotia. Aí é burrice mesmo. Burrice e, assim, prejudicando completamente seu filho. Com toda certeza. Vacinação do HPV, que é o vírus que causa o câncer do colo do útero. Então, hoje, meninos e meninas podem vacinar no SUS amplamente, tá? Principalmente de 9 a 14 anos. E até 45 anos, a depender do caso. Então, vacinação, tanto do HPV, da hepatite B e C, enfim, pontos importantes. Outro ponto, rastreamento. Fazer os exames de rotina que precisam ser feitos. Então, uma mulher depois de 40 anos tem que fazer mamografia. O homem tem que ir no urologista fazer o preventivo, tá? O toque, o PSA, né? Que é conjunto. Então, e outros tipos de câncer. Então, evitar também hábitos que a gente sabe que são danosos. A gente já está cansado de saber. Não existe dose segura de álcool,
não existe dose segura de cigarro, tá? Então, hoje também a epidemia de obesidade, sedentarismo também tem impactado muito, tá? A população hoje é mais obesa e mais sedentária, então a atividade física é fundamental. Não é opção, é parte do tratamento, é fazer atividade física. Então, evitar, a gente sempre fala, outra máxima, é descascar mais do que desembrulhar, tá? Então, a sua alimentação, quanto mais você descascar, melhor é. Entendeu? Então, voltar a hábitos que fogem isso. Fugir de industrializados e condimentados, de ultraprocessados. Por que tem aumentado os casos de... Ultraprocessados é o capeta, né? É uma coisa que você é discutido. Por que está aumentando esses casos? A gente não tem uma resposta única. São vários fatores. Talvez a exposição precoce dessas pessoas a esse tipo de alimento. Tá? Hoje a criança está comendo. Não, hoje a criança com 3 anos já está comendo ultraprocessado. Exato, cara. exato. Coisa que não existia lá no passado. Outra coisa que você está estudando é o hábito intestinal, que é a microbiota. Porque nosso intestino é cheio de bactéria. Bactérias boas e ruins, elas estão no equilíbrio. No momento que você altera essa microbiota por alimento, você perde essa capacidade de controle e isso tem sido estudado como causa de aumento de risco de câncer nessa região. Então, o intestino, a gente fala que o intestino é o segundo cérebro nosso, tá? Então, evitar esses hábitos danosos que a gente sabe, né? Enfim. Outro ponto de intervenção. A partir dos 45 anos, todo mundo fazer uma colonoscopia, tá? A depender do risco, se teve casos na família, a gente antecipa, tá? E hoje também câncer de pulmão, quem fuma e tudo mais, ou tem um hábito abaixo, que a gente sempre tende a fazer a tomografia anualmente para investigar. Sabe onde a gente aumentou muito o diagnóstico nos casos de câncer de pulmão? Na Covid. Porque a gente fez tomografias para quase todo mundo que descobriu muito. Assim, por causa do exame. Exato. Que era para uma coisa, você descobriu outra. Exatamente. Aumentou muito o diagnóstico, exatamente. Infelizmente, grande parte desses pacientes chegam com casos avançados para nós, em relação ao câncer de pulmão, que é a doença mais letal em relação ao câncer, é o câncer de pulmão. Então, assim, são algumas orientações assim que eu daria, né? Eu falo que é algo que meio que todo mundo sabe, mas pouca gente faz, viu? Tá? Né? Pouca gente faz. Não, a gente... Na verdade, digamos, a evolução cultural, ela deveria ser assim, constante, ela deveria ser valorizada. Sim. E tal, mas não é, né? Então, o problema educacional que sociedades como a nossa enfrenta é muito simples, assim, a lógica que eu encontrei para isso. Nós estamos num país que, desde que foi descoberto, existe uma elite que utiliza mão de obra barata. No início eram os índios, né? Os jesuítas, por exemplo, foram ensinar português para os índios para ajudar? Não, para escravizar mesmo. Esses caras precisam entender o que a gente está pedindo. Pedindo não, mandando eles fazerem. Então, desde sempre, a elite ela está no topo da pirâmide no Brasil. E o raciocínio é muito simples. É assim, um povo educado, pobre, formado, é ruim para essa elite, porque essa elite precisa de mão de obra barata. Então, a elite brasileira é completamente... Ela não publica assim abertamente, mas faz um monte de ações que mostram que ela é contra a educação. Ela é contra a escola e a favor da igreja. Ou seja, a escola transforma o sujeito em alguém melhor, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista técnico, né? E a igreja transforma ele num idiota. Porque o cara que acredita que alguém veio da costela de alguém, o cara que acredita em serpente que não sei das quantas, em maçã não sei do quê, e em todas as religiões, não é só o cristianismo, não, em todas, ele acaba virando um refém daquilo, e esse cara, sem a estrutura educacional, ele é mão de obra desqualificada, que é fundamental para a existência desse sistema com essas diferenças todas, como é a nossa sociedade. Aqui, as diferenças, elas são estruturais, elas estão aí mesmo de forma planejada. Não é à toa que você tem um ministro, o Paulo Guedes, falando assim, a filha do porteiro querendo ser médica? Como assim? O cara dizendo um absurdo, a empregada doméstica querer passar férias na Disney? Uai, como assim não pode? Essa pessoa não pode fazer economia, ou seja, essa postura, ela
traduz exatamente o que nós temos no Brasil. Uma sociedade com uma dificuldade enorme de valorizar o básico, que é a educação, onde tudo começa. O Brizola, há 40 anos atrás, tem vídeo aí falando num debate com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso falou: olha, essa escola sua aí, aquele jeitão dele falar, né? Essa escola tem bem legal, tudo bem, mas é muito cara e tal. Aí passa pro Brizola. No debate, acho que foi até na TV Globo esse debate. Aí o Brizola faz a seguinte colocação: pois é cara, né? A escola tal, não sei o quê. Aí ele olha pro Fernando Henrique e fala assim: cara, mesmo é a ignorância. Cara, olha que raciocínio. A ignorância é muito mais cara ao país, muito mais cara do que um sistema educacional eficiente. Mas muita gente... Eu falo assim, tá, mas uma empregada doméstica formada em administração não vai querer ser doméstica mais? Sim. O filho do pedreiro que fez engenharia não quer ser servente mais. O outro, não sei das quantas, essa evolução que a educação traz e que melhora para todo mundo, então, não sei mais o quê, ela, de certa maneira, indiretamente, ela sempre foi barrada no Brasil. O Congresso Nacional, se quisesse criar um sistema educacional altamente eficiente, bastava pegar todos os cientistas que lidam nessa área aí, ó, e fazer um esquema lá e tal, e criar um negócio e pum, a partir de agora é assim. Por que nunca fez? Porque o Congresso Nacional representa isso. A representação que nós temos, ela não é favorável ao povo, não. Ela é favorável aos lobbies. Ela é favorável à sociedade organizada. Ao povo, não. Você já ouviu falar em bancada do povo? Não. Você já ouviu falar bancada do boi, bancada da bala, bancada evangélica, bancada da casa do capeta, mas bancada do povo não tem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o câncer, você que é da área, você que lida com isso todo santo dia, sabe que se essa sociedade fosse informada, dezenas, centenas de problemas que você enfrenta todo dia já não teriam mais. Primeiro, a prevenção. Que diferença faria, doutor Diego, se a prevenção ao câncer fosse correta no Brasil? Faria um impacto imenso, né? Sem dúvida nenhuma. Até a gente já citou isso certamente previamente, quanto a questão do diagnóstico precoce, né? A prevenção também inclui fazer o diagnóstico de forma mais precoce. E isso impacta completamente na resposta de cura, na taxa de cura. Quando a gente vai falar, por exemplo, de colo retal, que é esse tumor que acomete o intestino, o cólon ali, a diagnóstico precoce, a prevenção, é 90% de cura. Pois é. Então, assim... Tudo isso depende da educação. Tudo. E a gente não está falando só de oncologia, quando a gente vai falar de outras doenças, hipertensão, diabetes... A área da saúde inteira. Então, assim, o governo prefere gastar... Por quê? Que é que dá voto, né? Infelizmente. É construir um hospital, é construir determinadas coisas para você ter algo que você fez, né? Mas a prevenção ali, bem feita, você vai completamente diminuir esse impacto aqui de você ter que, em vez de prevenir o paciente da diabetes dele, ele tá fazendo a diálise lá, que tá gastando muito mais, tendo muito mais impacto para a sociedade, que é uma pessoa que não vai trabalhar, uma pessoa que vai ficar fora, né, enfim, do ambiente, do que você prevenir ele aqui antes, né? Então, assim, são alguns pontos. Eu vou dizer aqui que fique registrado para sempre, tá? O responsável pela educação no Brasil não ser o que poderia chama-se Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tivesse vergonha na cara, né? Se o Congresso Nacional fosse minimamente honesto e representasse minimamente a sociedade brasileira de verdade, não apenas a elite, né? Ou a sociedade civil organizada, esse Congresso já teria criado e aprovado, com toda a sustentação científica, um sistema de educação no país altamente eficiente e que seria a verdadeira revolução. Sim. Ok? É isso mesmo. Dr. Diego Machado Mendanha. Sim. Toda vez que a gente convida alguém aqui,
já estamos aqui batendo papo, tem mais de 2 horas, tá? Nem imaginei, já passa tem... rápido. Caramba! Tá vendo? Nem sabia que eu tinha essa capacidade. Pois é, tem muito mais. A gente, bom, enfim, toda vez que a gente chama alguém e tal, não sei o quê, aí no final eu falo, ó, chegou a hora. Quando você estava vindo para cá, ou quando você foi convidado para vir para cá e tal, se você teve curiosidade, viu um Jurubebas ou outro, uma edição ou outra e tal, não sei o quê, passou pela sua cabeça algum tipo de pergunta, assunto, alguma coisa, falou assim, ó, esse Leal, ele tinha que me fazer esse tipo de pergunta, porque seria fundamental eu falar sobre isso. Isso passou batido aqui? Eu acredito que não. Acho que a gente abordou tantos temas que eu acho que foi bem amplo, viu? A gente falou de tanto do oncologia como os seus links todos, assim. Eu tô tentando pensar se tinha algum ponto importante, mas eu acho que a gente cobriu muito bem, viu? Muito bem. Vai servir demais da conta para muita gente, viu? Espero que sim, viu? Porque esse tema aí não tem fim também não, viu? Sim, não tem fim, mas é o pontapé inicial. Com certeza. Pelo menos não é alarmista, pelo menos não é mentiroso, pelo menos não é aquela coisa. Porque se o cara quiser saber, fala, não, ó, assiste lá, né? E aí vai aqui o recado para você que pode compartilhar, né? Enfim, assiste. A pessoa que assistir, ela vai ter uma noção real, responsável e profissional sobre esse assunto. Exatamente. Entendeu? E deixa aí depois aí as sugestões, né? Pra gente eventualmente fazer isso em outros momentos. Se alguém quiser saber mais especificamente ou alguma coisa diferente do que foi dito aqui, ou se você aí que falou, tem uma demanda que não foi atendida e tal, não tem problema. A gente marca outra data, vamos pegar isso e fazer. Na hora, né? Disposição Porque completa. É impressionante como todos os profissionais que vêm aqui, quando sente o clima, fala, não, eu estou à disposição. Sim. Precisando, eu volto. Claro. Por quê? Porque esse trabalho, ele é fundamental. Sim. Essa entrega, né? Do meu lado aqui, o que eu estou tentando fazer? A minha pergunta que eu queria fazer, agora eu lembrei de uma pergunta. Você citou no início lá, que você entraria de um jeito no podcast e sairia de outro. Essa demanda foi atendida? Com toda certeza. Assim... Você sai de um analfabeto que você gosta desse termo para agora... Por exemplo, olha só, vou citar uma que é fundamental. Perfeito. Eu já disse para algumas pessoas que vou fazer uma biópsia. Biópsia? Cuidado, hein? Sim. Biópsia, cuidado. Tal. Hoje você desmontou esse mito. Sim. Pode acontecer, Léo, mas é muito raro, principalmente com as técnicas de hoje. Sim. Então o máximo que eu vou... de perguntar o seguinte, biópsia, que biópsia? Qual é o sistema? Quem é que vai fazer isso? Entendeu? É um negócio seguro, profissional? Beleza, ok. Né, e tal. Enfim. É ótimo. Só isso aí eu já ganhei o dia. Então tá bom. Entendeu? Fora tudo que eu aprendi aqui sobre as doenças, né? Complexidade, os tipos, né? O que acontece antes, o que acontece depois, a prevenção. Eu já não sou mais aquele analfabeto. Que bom. Tá mais liberto agora, né? Não, eu já posso dizer que abriram a cela para eu vazar. Que bom. Entendeu? E como eu sou um profissional da comunicação, eu sei exatamente o que eu posso dizer agora para as pessoas com segurança. Sim. Entendeu? Com certeza. Porque nós que militamos nisso, às vezes a gente tem que dar uma opinião, falar sobre alguma coisa que não é a sua área. Sim. E eu faço, porque eu já fiz centenas de entrevistas durante a minha vida, e nesse estilo aqui. Sim. Então... antes de ter esse negócio de podcast, você já fazia isso, muito né? antes. Eu criei uma emissora aqui em Goiânia para um grupo de empresários aí, chamado Rádio Companhia, e lá, de 12:30 às 2h, eu apresentava um debate chamado Debate Companhia, e era um podcast completo e total. Muitos doutores, mestres, pós-doutores participaram lá sobre os temas mais relevantes, importantes e alucinantes, né? A academia, por exemplo, despejou em peso lá, porque as pessoas começaram a ouvir o programa e achar legal. Vários professores mandavam e-mail, eu quero participar e tal. Então, eu tenho um conhecimento acumulado muito diversificado sobre muita coisa. Então, eu vou lá, pesco aquilo que eu sei que é uma informação lastreada, responsável, que veio de alguém que realmente sabia, falou, isso aí é assim. Não procuram tal, não sei o quê, tal. Então eu posso arranhar aí em algumas áreas nesse sentido. Perfeito. Agora, quando o assunto for câncer,
eu já sei muita coisa que eu poderia ajudar, Claro. dizendo para as pessoas. Você é um vetor agora de conhecimento. Com certeza. Não sou mais aquele Zé Mané sobre... E tem aos milhares Tem. por aí, viu, jovem? Tem mesmo. Doutor Diego Machado Mendanha, foi um prazer enorme tê-lo aqui e, como o senhor já disse, com certeza continuaremos contando com a sua presença aqui e com o vasto conhecimento que você tem, adquiriu e continua adquirindo com toda essa experiência na área da oncologia. Eu que agradeço a oportunidade, pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos que nós possamos fazer, tá? E fique à vontade aí para perguntar depois e discutir, estou totalmente à disposição para a gente falar sobre saúde e outras coisas também, né? Com certeza. Porque sempre está vinculado a algo. Então... Eu não falei do Trump hoje, Então, cara. pois é. E Aí se vai eu dar um começar a podcast, falar, vai meia aí hora, vai cortar o senhor. Mas é isso, muito obrigado mesmo e satisfação imensa estar aqui com vocês. Beleza, chegou aquela hora de você então dar o like, né? Muita gente falou, dá o like antes, não depois você esquece. Não, eu vou te lembrar na hora certa. Esse negócio de dar o like, não. Tem a hora certa. Agora que você viu o programa, né, que você acompanhou o podcast, gostou? Então, se você gostou, like, beleza? Perguntar, tá ótimo, tá aberto, pode perguntar, que a gente, inclusive, não queria mais não sei o que e tal, quem sabe a gente pode, né, te atender nesse sentido. Porque o nosso negócio aqui é trazer informação estruturada, porque de senso comum já basta eu, né? E eu tenho responsabilidade suficiente para não ficar falando aqui de coisas que eu não tenho lastro para poder falar. Por isso, quando a gente convida alguém, essa pessoa sempre tem todo o necessário para falar sobre o tema que a gente vai abordar aqui, beleza? Então, é isso. Outra coisa que você pode fazer, no caso deste podcast, que é fundamental, é compartilhar. Essa é uma atitude humana que não depende do vigia lá, que é o algoritmo. Né? O Rodrigo fica... O Leal não é vigia, é algoritmo. Tudo bem. O vigia, o algoritmo, né? Quando você compartilha, é uma atitude humana. Você pensa, cara, isso aqui é importante. Eu vou compartilhar. Se a pessoa tiver lá paciência para assistir, isso vai acrescentar nela. Então, é uma maneira de você ajudar essa sociedade nossa que ainda é primária em muitos temas. Quer ajudar? Compartilha, não só no Jurubebas, qualquer conteúdo que você descobrir e achar que é legal, isso aqui poderia ajudar, compartilha, cara. Sabe por quê? Porque tem milhões de pessoas compartilhando porcaria. Compreendeu? Então, você pode ser um ativista nessa direção, de ajudar a sociedade compartilhando coisas boas, né? Independente de ser de direita, de ser de esquerda, de ser do centro, de não ser porra nenhuma, né? Conteúdo é bom, vai acrescentar, compartilha. Faça isso e você vai ajudar bastante. Já que eu não falei do Trump durante o podcast, no comentário final aqui, eu posso falar rapidinho. Agora, esse picareta, bandido, desonesto, que eu sempre soube que ele é, agora ele deu uma melhorada, né? Agora ele chegou no topo. Agora ele chegou no topo da palhaçada. Presta bem atenção o que esse mala fez. Ele disse que o Papa é muito fraco. O Papa, veja bem, para você que é católico e tem no Papa o Santo Padre, isso é uma ofensa absurda. Porque, veja bem, nós estamos falando do Santo Padre, aquele que um concílio lá, né, segundo a religião, aquele concílio iluminado pela luz divina, pelo Espírito Santo e tal, escolheu como Santo Padre. Aí vem o Trump, picareta, bandido, já processado por um monte de trem, entendeu? Desonesto, fanfarrão, né? E diz que o Papa é fraco. Ou seja, ele literalmente cagou na cabeça de todos os católicos e cristãos do planeta, com uma frase. Ok? Então agora ele melhorou. Né? Ele melhorou agora. Agora ele chegou ao patamar de palhaço. Porque o sujeito para fazer um troço desse que ele fez, que foi postar uma foto construída por inteligência artificial, ele no papel de Jesus. Que tal? Donald Trump, né?
Lembra do Donald Trump, do Epstein, ligado lá nas coisas que aquele vagabundo, aquele Epstein fazia, lá com crianças, né? Então, esse cara botou lá o Trump, agora Jesus. Para você ver a que nível chegou. E eu me pergunto, como que esse cara conseguiu se eleger 2 vezes presidente dos Estados Unidos? Por conta da idiotia, que é uma doença passageira às vezes, né? Porque se você se informa, né? Se você lê, se você procura saber, você deixa de ser idiota. Mas lá, só agora, inclusive, grande parte dos idiotas americanos que elegeram esse cara já deixaram de ser idiotas. Por quê? Porque a aprovação dele baixou sensivelmente. E provavelmente, nas próximas eleições, esse ano, que são as eleições de meio de mandato lá, para o parlamento, ele vai sofrer uma derrota que vai tirar dele, às vezes, eu acho até que pode acontecer, todo esse poder que ele tem. Ele vai virar só uma rainha Isabel lá, sei lá, a rainha Joana, sei lá quem, naquela cadeira presidencial. Porque nada mais vai passar no Congresso se o Congresso obter maioria democrata nos Estados Unidos nas próximas eleições para o parlamento lá. E o Trump parece que está fazendo tudo para isso acontecer. Porque foto como Jesus, aí não, né? Então falou. Muito obrigado, de novo. Esse foi mais um Jurubebas. Jurubebas?